Música de Monstro tá no ar! Seja muito bem-vindo, Frangolino! Mais um domingo invadindo a sua casa. Peço permissão para invadir sua telinha, porque hoje teremos uma explosão mental de informação, motivação, inspiração, porque Jaba Cascagrossa está na casa e Vini Visão. É isso aí, né, Vini? Hoje o bicho vai pegar, né? Vai. Aí, Léo, tu acha que eu tô mais forte hoje? Ontem dei um treino intergaláctico com o Jaba, meu olho quase mudou de cor, né não, Jaba? Foi uns exercícios bem diferenciados, né? E hoje você vai crescer mais ainda, porque o convidado que está aqui hoje, ele vem exalando energia, exalando testosterona. O convidado de hoje é um homem que dá esperança para a salvação da humanidade. O grande caçador de demônios está presente. Ele treina a vida inteira a finco, com um único intuito: deitar o capeta na porrada. Quem que é, tio Léo? Ele não vem de Smallville, não, mas ele é Super Xandão! Vai tomando, rapaziada. Pega o Dumbo aí do último herói, ó. Vamos pra cima. Tá bravo, rapaziada. cara. Tamo aí na atividade, ó. Não tô parado, não. Tô treinando pra Apocalipse. Tá chegando. Tá chegando. Eu não tô zoando, não. Tá chegando. Vocês pensam que é brincadeira, mas tá chegando. Tá. Você também, como sempre, né? Gigante. Prepare-se para um momento épico. Bora. Fica à vontade. Uma honra. Obrigado. O marombeiro mais sinistro das lives brasileiras está presente aqui hoje. Xandão, antes de mais nada, queria dizer que eu sou muito fã do teu trabalho. Obrigado, Léo. E eu do seu, Eu falei com certeza. você em off aqui com você, mas todos os vídeos que tem você na capa, todos os cortes que tem você, eu paro para assistir, eu dou play. Cara, muito obrigado. É uma satisfação imensa escutar isso, né? Eu sempre gostei muito do seu trabalho, desde quando eu era moleque, quando comecei na musculação, você sempre serviu de inspiração, sempre fazendo de uma forma engraçada, né? Esse conteúdo que é único, exclusivo seu. E sempre percebi que a gente tem, e você já comentou isso comigo, né? Mas uma questão assim, um humor parecido assim, uma coisa. Eu adoro. Não sei, é como se. O teu senso de humor é incrível. É como se a gente tivesse dado na mesma escola, vamos dizer assim, sabe? Tipo assim, uma coisa. Isso. Aquela, né? Esse contexto. Se eu morasse na tua cidade no interior, a gente seria amigo com certeza desde moleque. Essa parada, é isso que eu sinto também. isso mesmo. Então, muito da hora, desde sempre acompanhando o seu trabalho. É uma honra pra mim, fico muito feliz de escutar que você sempre gostou aí da zoeira. Os cortes que a molecada faz, as montagens, agradeço a eles, inclusive, que é tudo a molecada da live, né? Os moleques são muito bons pra fazer montagem, então eles fazem lá, fica mais engraçado ainda. Os momentos da live, fico feliz pra caramba. Como é que fala quando o cara corta o momento da live específico? Quando você tá na live? Clipa, né? Clipa pra mim. Os caras, nossa, não, e eles já mandam, assim, superchat, Na pergunta, hora, né? que é pra clipar mesmo. Eles sabem que eu vou mandar em cheio, eles já distorce, eles distorcem o que eu falo. A molecada é braba, eles estão tão ligeiros nos cortes, eles já estão profissional já, tudo profissional. E você leva esse lance de live como uma profissão mesmo, né? Sim, Você não tem uma profissão paralela. A tua parada é fazer as lives, levar informação, entretenimento pra galera, né? Foi, só Como é que foi esse lance de tu começar a fazer live? Então, só pra galera entender um pouco o contexto, né? Eu, na época, eu fazia faculdade e trabalhava no fórum, né? No juizado criminal. Era o que eu fazia lá, era um estagiário. Então, entrou a pandemia. Só que daí, durante esse meio tempo de pandemia, como as atividades da faculdade foram encerradas, o que aconteceu? Eu fiquei a maior parte do tempo em casa, né? E também parei de fazer estágio no fórum. E aí, nesse tempo livre, eu ficava em casa, ou eu baixava livro em PDF no computador para ficar lendo, que é um hábito que eu sempre tive, assim, sabe? Livros de assuntos aleatórios, assim, de natureza política, filosofia, tudo assim, curiosidade mesmo. Pesquisava muito vídeo no YouTube também, e também jogava. Jogava LOL na época, né? Que era um jogo que tava explodindo naquela época. E aí todo mundo falava pra mim assim... Como é que você, um cara tão estudioso, lendo tantas coisas assim, foi jogar logo LOL, né? Porque tinha um personagem... Não, mas tem uma explicação. É porque tinha lá um personagem no jogo que tacava machado nos outros e eu achava muito louco aquele personagem. Eu só jogava com ele. Entendi. Eu era tipo um fissurado, eu fazia sempre as mesmas coisas, sabe? Assim, eu achava da hora isso. Não era por causa do jogo em si, é porque, pô... Se identificou com o personagem. Achava da hora, sabe? Pô, tacar machadada nos outros aqui era uma distração. Uma distração que eu gostava, entendeu? Coisa de moleque também, a gente era mais novo, né? E aí acabou que eu comecei a jogar e daí os meus colegas lá do jogo, eles falavam: Xandão, por que você não começa a fazer live? Isso é muito engraçado, porque lá durante o jogo a gente ia interagindo. Eu falei, pô, velho, você tá maluco? Como é que eu vou fazer isso, né? Eu não consigo me enxergar passando 6 horas por dia, 4 horas na frente do computador jogando. Eu falei, não tem como eu fazer isso daí, né? Pois
se chegou a pandemia e eu tinha todo o tempo disponível pra fazer, por que eu não tento então? Já que eu tô aqui mesmo e tô jogando, vou ligar a câmera. Que diferença vai fazer? Perfeito. E aí eu liguei a câmera e aí acabou que deu certo mesmo assim, né? Eu trouxe esse lado histriônico, sabe? Essa zoeira, transformei isso no personagem Super Xandão e a galera gostou muito. E acabou que virou o que virou. Pô, E aí, atrelado a isso, eu percebi que eu podia cumprir com um propósito de vida que era o que eu sempre tive, que era de mudar a vida das pessoas pra melhor. Entendeu? Eu queria saber alguma forma de poder impactar na vida das pessoas de uma forma positiva. E eu percebi que através do personagem Super Xandão, eu conseguiria criar uma ponte justamente para isso, para também desenvolver outras ideias e mostrar um pouco de coisas que eu penso, sabe? Para poder influenciar as pessoas pro bem. Eu pensei, cara, talvez então o caminho seja esse. O caminho não esteja ligado à questão de faculdade, de diploma, essa coisa mais padrão, sabe? Falei, então por que não apostar nisso, já que deu certo, né? Aqui eu consigo abranger muito o Muito público, mais. né? Como Passar que- a tua visão pra mais gente. Sem dúvida, em que outra oportunidade eu teria contato com tantas pessoas assim ao mesmo tempo, né? Então foi a oportunidade perfeita pra mim. Falei, eu vou investir nisso. E aí acabou que deu tão certo que daí chegou no momento que eu tive que escolher, né? Eu tinha que ou ficar na faculdade e perder muito tempo, né? E abrir mão das lives pra isso, ou focar nas lives. Eu foquei nas lives, porque passou a ser realmente o trabalho, né? Maneiro. Foi aí começou tudo. Aí virou. Puta, aí tem uma trajetória longa aí de coisas que aconteceram durante esse tempo. Então já tem mais de 5 anos que tu faz live. Eu tô indo pro quinto ano agora, né? Eu comecei no final de 2020, né? Ah, tá. Assim, foi por volta de agosto, setembro de 2020, né? Então esse ano você estaria completando o quinto ano, no final desse ano, o quinto ano, né? Maneiro. Quais os jogos mais maneiros que tu já jogou em live, assim? Cara, assim, dos mais legais, assim, porque eu sou um cara, sou mais raiz, assim, eu não tenho muita paciência, entendeu? Pra ficar jogando jogo com muita frescura. Eu sempre gostei muito de God of War. Gostava de jogar LoL antigamente, porque o personagem que eu usava era bem objetivo mesmo, pra estraçalhar os caras e zoar no jogo, sabe? Além do God of War, Call of Duty, jogo de guerra, sempre fui fã pra caramba. Top. Curto esse tipo de jogo. Tudo que é jogo de porradaria, tiro, assim, entendeu? Eu acho muito louco. De cenário de guerra, de Battlefield. pancada. Top também, muito louco. God of War é meu preferido por conta da dinâmica. De questão de você esquivar do golpe dos bichos. Eu coloco lá na dificuldade, na maior lá, né? Quero God of War, né? O deus da guerra. Dificuldade estilo Super Xandão, né? Os caras poderiam até inventar uma dificuldade dessa, colocar no jogo, a dificuldade nível Super Xandão, né? Último herói, uma Último parada herói. assim, né? É. Não, mas eu nunca tinha jogado God of War. Quando eu fui jogar a primeira vez, a molecada falou, não coloca no mais difícil que você não vai fazer nada no jogo. Falei, não é possível que é difícil desse jeito. Fui lá e coloquei no mais difícil, bicho. Juro pra você, eu acho que eu fiquei um dia inteiro pra conseguir passar do primeiro bichinho que apareceu no jogo, velho. Mas fiquei lá, igual um louco, até a hora que eu fui pegar. Aí eu peguei a mecânica do negócio e arregacei, acabei com tudo. Achei muito louco, velho. Falei, pô, que foda, esse jogo é bom pra caramba. Eu só xingava o jogo, só que eu só morria. Aí depois que eu peguei o jeito, eu falei, pô, muito louco. E aí, Mas tem essa questão do hormonal da conquista, né? Pô, pra Você caramba. tentar, e uma hora que você consegue, você fica tão feliz. Eu tava comentando sobre isso na minha live esses dias. A molecada mais nova, eles sempre me perguntam muito assim, Xandão, eu não sei o que eu faço da vida, eu fico em casa só jogando, eu não tenho produtividade. Eu falei, não é que você não tem produtividade. Na verdade, você é muito produtivo, só que a sua energia, o seu direcionamento está focado para uma coisa que não te traz resultados objetivos, que é o jogo. Veja bem, o menino que passa o dia inteiro jogando, o tanto de esforço intelectual ali, o tanto que ele tem que ficar focado para conseguir passar de uma fase de um jogo difícil, É muito. ele tá conquistando, só que é uma ficção, é um jogo. Isso não traz resultados objetivos e produtivos para a vida dele, certo? É verdade. Inclusive, na verdade, até prejudica o cérebro dele porque mantém ele muito dentro dessa bolha só. Ele só estimula o cérebro dele com aquilo, né? Ele não ganha conhecimento prático de vida. Então ele fica trancado naquele mundo. Mas a explicação para isso é que, psicologicamente falando, na hora que ele consegue enfrentar um obstáculo no jogo e ele vence, ele se sente bem pra caramba. Porque é natural do homem se sentir bem com a conquista. Que é pra isso que os homens nasceram, é pra isso que a gente tem a testosterona. O É homem isso. nasceu pra conquistar. Você treina, você trabalha, você estuda pra conquistar. Você quer ter um casamento, você tem que ser um homem posturado, disciplinado. Tudo exige um esforço. Tudo aquilo que possui valor, que vai te entregar esse sentimento de conquista, são coisas que exigem esforço. E o jogo, ele justamente encanta... É a ficção sobre essa visão, né? Exatamente, o jogo encanta a molecada porque ele traz esse resultado, né? Eles se sentem felizes, dá aquela descarga dopaminérgica no cérebro, que passaram de uma fase, conquistaram, eles se sentem bem. Isso aí mantém, inclusive, essas pessoas presas num vício. Vira até um vício, né? Porque, lógico, tá mexendo com o seu cérebro, né? Sim. Tudo que a gente consome que estimula a nossa dopamina vai viciando, entendeu? Sim. O próprio treino também de musculação, ele é viciante também. Sim. Só que na musculação a diferença é que você tá impondo esforço. Você tem que passar por um processo árduo de acabar com seus músculos, é difícil levantar peso. Ninguém gosta ali de estar agachando com aquele peso gigantesco naquela Não. hora. Mas e depois que você termina?
Ah, Aí você uma volta mais forte. maravilha, tá nas nuvens. Aí faz sentido, faz total sentido. É a melhor sensação do mundo, inclusive até hoje, pra mim nada supera, assim, sabe? É verdade. Essa coisa do treino, né? O tanto que você estimula a sua testosterona, o tanto que você se sente bem com essa sensação de objetivo concluído, de passar por um teste muito difícil e conseguir realizar, isso é fantástico. Tarefa concluída Pra caramba. é a melhor motivação que existe. 100%. Então essas coisas, percebam, as pessoas não param pra pensar, mas tem um sentido, né? A gente tá falando de um jogo de videogame e ao mesmo tempo a gente tá falando da conquista do homem. Olha como que as coisas têm ligação, entende? Só que a gente não para pra prestar atenção nisso no primeiro momento, né? É verdade. O problema é que eu não conquisto o shape nunca, né, mano? Tá faltando aí a disciplina, né? Vai Mas é questão de conquistar. tempo, vai conquistar, Já tá tudo é no tempo, caminho, tem que ter tá chegando. paciência. No jogo tu é tão bom, né? Então, no tá jogo- vendo? Aí, ó, você viu? Tá vendo? Ó, é isso, o pô. jogo. Tem que inverter a lógica, né? É jogar menos e treinar mais, e daí, né, você inverte, aí acabou. Não ser tão bom no jogo, mas ser Isso melhor aí. na academia. Isso aí, é. E tu gosta de HQ, essas coisas também? Anime? Então, eu lia HQ, já li algumas HQs, quando eu era mais novo também, que eu tinha mais tempo pra isso, né? Eu não tava nem na faculdade. Então, às vezes eu tava lá assim, eu baixava um livro de PDF do Dr. Enéas, vamos supor, né? Que eu queria ver lá o projeto nacional dele pro Brasil. Aí eu cansava de ler aquilo. Eu falei, eu quero ler um negócio meio assim, sabe? Só pra distrair. Entretenimento. Eu pegava uma HQ do Superman e lia, sabe? Alguém já disse que tu parece o Superman? Já falaram, já. Pior que isso Daí daí não tem um negocinho de Smallville, de pô. Clark Kent? é até esquisito. Parece. É até esquisito, Clark cara. frio? Não, pior que o Clark nada aqui, todo frio, né? O Clark, nem o Clark não é nem o Clark, não é nada. Mas eu, geralmente, é meio comum assim, até posso falar. Eu que nem eu tava em Maceió lá, né? Tava lá tranquilo, de boa, dando uma relaxada, tava tomando uma. Aí o cara me chamou pra uma disputa lá, né? Que tava tendo uma brincadeira lá de tomar cerveja e tal. Aí ele automaticamente falou, vem cá, ô Smallville, ô Superman. Ele me chamou disso aí, porque é meio, eu não sei exatamente o que é, sabe? Às vezes é um pouco cabelo. Olha a tua cara, pô. Não, às vezes eu acho que é meio assim, questão de cabelo, um pouco, formato ser um do pouco rosto, forte e ser tal. forte. É isso É aí. mesmo. E por isso que a molecada, acho que eles gostam de fazer montagem minha de Superman, cara. E eu posto lá no Instagram, fica engraçado pra caramba, eu racho o bico, eu acho mó esquisito. Mas é mesmo, muito parecido. Só que tu ainda gosta disso nos dias de hoje, porque agora o Superman tem gay, né? Também ele é gay, né? Então, não, Nunca. então, hoje, não. Nunca. Não, Inventaram não, o Superman esse não. gay agora. Nunca. A questão central é a seguinte: toda aquela motivação e essência do personagem foi destruído. Porque hoje eles querem impor para as pessoas um comportamento, eles querem viabilizar um comportamento como regra. Só que isso não faz parte da estrutura social de comportamento Não. geral das pessoas. Não. Não é. Então eles estão dando mais ênfase, por exemplo, para um comportamento sexual de uma pessoa do que para a essência, do que realmente significa ser um super-herói. É. O cara que dá a vida pelo outro, Sim. o cara que entende a importância de resgatar uma criança, do porquê que a criança ela tem que ser preparada para ser o futuro cidadão do amanhã, que vai causar um impacto positivo na Sim. sociedade e trazer aquela esperança. Na minha época de herói, essa era a mensagem que os heróis tinham que passar. Eles tinham uma vida sofrida, eles tinham que tomar decisões que eram muito difíceis Cruciais, né? todo o tempo. Conciliar essa vida, entendeu? Essa dupla personalidade. É. Hoje o foco não é mais esse. O foco está mais voltado para agendas aí que a gente sabe que existem, né? Pra Que são hypar, né? financiadas aí para gerar esse hype. Só que vira uma coisa forçada. E as pessoas percebem isso. Tanto é que se você vai pegar um fórum de críticas, as críticas não são boas em relação a isso. A maioria não gosta. Mas ele falou, vamos colocar o Superman aí das antigas, aquele que a gente sabe que é o Superman, ou o Homem-Aranha, Cara, é ou a pesado. Mulher Gato, sei lá, você entendeu? Todo mundo mal, É isso. pesadão. Eu acho que as coisas elas devem ter uma coerência. Se querem colocar ali um comportamento diferente, eles devem criar do zero, então. Que a gente até conversou, crie do zero um personagem voltado para isso. Sim. Cria um contexto de história, onde Sim. essas características vão surgindo aos poucos na vida do personagem. Faz Cria- uma história bem trabalhada, todo mundo Cria vai o entender. motivo, a causa. Pô, aí né? manda bala. Agora, pegar uma coisa que já tá criada de um jeito e, ó, no estalo de dedo, ó, agora é outra. É o oposto. Não existe Não tem isso. como. Não existe. Areia isso que eu pesada penso. é areia pesada, nunca vai acabou. ser areia fina. Não pode perder a essência, tem que ser sempre o Prime. Saiu do Prime, já era. E aí, respondendo o que você falou, então, HQ, eu li, mas eu li pouco, porque nunca foi uma coisa que eu dei muita atenção. Eu li algumas, eu gostava de ler algumas do Superman, eu li HQs do Hajime no Ippo, que era anime de boxe, que eu achava legal, entendeu? Só que eu sempre achei a HQ muito parada, monótona. Eu gosto mais do anime, no caso, de ver animação. Ou filme, entendeu? Já é mais porradaria, que você vê ali a movimentação toda, sabe? HQ eu acho que já é uma coisa mais específica mesmo dele. Mas tu lia quando tu era mais moleque ou a partir de adultos? Mas moleque, não, depois de adulto não. Moleque que eu falo, tipo assim, quando eu tinha lá 13, 12. dos meus... Não. Moleque assim, tipo, 16, 17, 18. Porque Entendi. nessa fase, inclusive com 18 anos, foi quando eu
entrei na faculdade de Direito ainda. Então, nessa fase, assim, de adolescência, entrando na vida adulta, entendeu? Nesse meio Entendi. termo, foi mais nesse período, assim. Você pegou gosto pela leitura também, né? Isso. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, então eu tinha que estudar mais coisas voltadas para a matéria, né? Que era direito, que eu cursava. Então eu estudava mais coisas sobre isso. Quando eu tinha um tempinho livre ali, eu até pegava uma HQzinha outra, mas por algum motivo, à medida que o tempo foi passando, aquele encanto da juventude que eu tinha foi sumindo em relação a essas coisas, sabe? Você já leu o HQ raiz do Brasil, que tomou proporções mundiais, que é o Doutrinador? Não, Nunca ouviu falar nisso? Não. Que é um herói brasileiro, de um escritor brasileiro de HQ. Esse eu não Chama ouvi O falar. Doutrinador. Virou filme e tudo, cara. Isso daí é engraçado você falar, inclusive, porque Depois pesquisa, é muito legal. O Doutrinador. muito legal. Só pelo nome eu já fiquei até interessado. É. A questão é que eu tava até falando na minha live esses dias também sobre super-herói pra molecada, porque o brasileiro, infelizmente, foi imbuído de uma mudança de cultura. Nós perdemos a nossa cultura, nossos valores, e a gente geralmente olha muito mais pra fora do que pra dentro aqui do nosso Sim. país, o que o nosso país tem a nos oferecer. E falando de super-herói especificamente, lá nos Estados Unidos você tem o Superman. O Superman ele é mundial, todo mundo sabe quem é o Superman. Ele é o Superman. Mas aqui no Brasil a gente tem o nosso Superman também, que é o Capitão 7. Capitão Ninguém 7. sabe quem é. Ele é o Superman, ele tem os mesmos poderes e atributos do Superman, só É que ele é verdade. brasileiro. Só que veja, pelo fato da gente ter assim, a gente é um país, olha como que tudo tem a ver com política no final, né? Por geopoliticamente falando e politicamente também, nós temos um país assim subdesenvolvido, parece que a nossa cultura ela não tem influência a nível mundial. Parece É. que aqui é como se a gente ficasse trancado numa bolha. Inclusive nós somos desvalorizados lá fora, né? As pessoas olham pro Brasil não por conta da cultura, é porque é um país muito bonito, né? Povo bonito, mas ninguém quer prestar atenção na cultura, ninguém quer saber quem que é o Capitão 7, o herói que foi criado no Brasil. Mas você Tem não acha vários, que não tem como comparar um nível de investimento sem dúvida. de dinheiro em cima de uma história de Superman em Hollywood com a história do cinema de HQ brasileira, por exemplo? Sem dúvida. Isso Talvez não tenha um incentivo do Brasil, você quis dizer, né? um incentivo governamental. Ok. Porque é isso, eu imagino que, por exemplo, se eu fosse governante de um país, eu ia investir pesadamente na cultura. Porque os valores atrelados aos super-heróis, eu acho que ele tem que ser moldado Sim. em algo que, Isso molda a sociedade. exatamente, pro bem. Exato. Pro bem. Mesmo sendo uma coisa fictícia, claro, mas que seja, no que diz respeito aos valores, deve ser algo que é verdadeiro, que é legítimo, que você vive no dia a dia, inclusive. Entende? Certo. Então, isso deveria receber um investimento gigantesco. Aí envolve a questão de desenho, filme, série, tudo isso. A gente sabe que o Brasil, nesse sentido, é muito pouco, né? Se eu perguntar pra você aqui agora, quantos filmes brasileiros são bons que você assistiu? Você vai contar aí alguns nos dedos. Agora, e se eu perguntar quantos filmes americanos bons você viu? Não dá nem pra comparar, né? É verdade. Então. A vida toda. Então sempre assim. Então existe essa falta de projeto pro Brasil. E não é falta de capital, né? Não, não é. Isso aí é outra farsa também. Capital pra pagar pra banqueiro tem, e de monte. Pra desviar aí pra pagar juros de dívida pública, que é uma farsa, isso daí tem de monte. Metade do PIB vai só pra pagar banqueiro só. E aí a galera tá aí, ó, não tem saneamento básico, você não tem educação, as escolas estão caindo aos pedaços, os professores ganham mal e ainda tem que lidar com um aluno mal educado, que não é educado nem dentro de casa. Na escola é impossível do professor dar um bom exemplo também. Ninguém é culpado. Os profissionais que atuam nas áreas, diversas áreas do Brasil, eles não são culpados. Eles agem uma de forma... cadeia, né? Uma rede. Exatamente, é uma cadeia, um efeito dominó que começa lá no vértice da pirâmide, no ponto mais alto. Entendeu? Então não adianta mirar no professor, mirar no empresário, no médico e apontar a culpa nele. Não, a culpa é lá, é lá em cima. contexto. Exatamente. O que define a riqueza de um país não é o que ele tem debaixo da terra, é o sistema de motivações. Vale a pena ser honesto no Brasil ou vale a pena ser vagabundo? Isso daí eu tô parafraseando, inclusive, o Renato 38, que é um cara que eu admiro muito pela sua inteligência. Claro que tenho discordâncias sobre outros posicionamentos, o que é natural e saudável, né, no processo, é discordar da pessoa, mas, no geral, quando ele diz isso, eu apoio 100%. Isso é um fato. O que vai determinar se um país será próspero ou não é o fato dele ter muita água potável, dele ter petróleo, dele ter riqueza em matéria-prima. O que vai determinar isso é a qualidade do que está sendo transmitido pelas instituições. É o exemplo. Dentro de casa, na sua família, é assim que funciona também. Você pode ler um livro inteiro de educação para o seu filho. Se você não dá o exemplo de pai, ele não sabe o que é ser pai, ele não sabe o que é ser homem. Se sua mãe não dá o exemplo do que é ser uma mulher de verdade, uma mulher que edifica o lar, o que é o exemplo ali, ó, o comportamento no dia a dia, a filha dela, o filho dela não vai saber o que é isso. Não adianta só ler, só falar. É o exemplo, entendeu? O próprio sistema do Brasil já é a prova viva disso. Exatamente. A gente tem tudo. Né? Acho que, se não me engano, é o país mais rico em com questão certeza. de natureza, Conceitos minério, estratégicos. água,
Sem E dúvida. tal que tá aí, cada Sem vez dúvida. o real desvalorizando. E aí eu faço sempre uma comparação que é, compare com o Japão. Eu admiro o povo japonês. Eu amo o Japão. Eu acho fantástico, porque, assim, quando a palavra é, você pega os países e fala, disciplina, me vem Japão na cabeça. Porque é claro que também tem, todo país tem seus defeitos, tá? Sim. É Tem. lógico, Mas eu tô falando de comportamento e de foco. Esses caras, o Japão, ele nunca foi conhecido por ter uma vasta riqueza debaixo da terra, ter minério, água, pelo contrário, Tem pouco. povo sofrido, Tsunami toda hora, terremoto toda tsunami, hora. terremoto, a bomba de 45. Se esse povo não fosse extremamente disciplinado, trabalhador, focado, Já tinha eles sido nunca dizimado. virariam potência. Não, já tinha dizimado já. São potência por quê? É porque eram riquíssimos debaixo da terra? Não. A riqueza do japonês foi em entender que o japonês é a própria riqueza. Eles são a riqueza ali. É o que o brasileiro deveria ter. Por isso que Sim. todo mundo deveria se juntar e lutar por um ideal verdadeiro, para mudar esse sistema político, né, do país. Mas não muda, porque o brasileiro, infelizmente, nesse tocante aqui, ele tá muito distraído com pão e circo. Esse é o ponto, entendeu? Fundamental. É sempre sobre essas coisas que eu falo. O brasileiro, ele gosta de se dividir muito. Metade para um lado, metade para o outro. Tudo é motivo para briga. As pessoas não sabem mais ter discussões sadias umas com as outras. Tudo é motivo para briga, entendeu? É. As pessoas batem o olho em você. Uma palavra que você solta, ela já vai te rotular de alguma coisa. É. Porque ela já te atrela a alguma coisa do espectro político. Se identifica com outra coisa, né? Uma mistureba de coisas e acaba que ninguém mais consegue conversar sobre nada, sobre o que é realmente lutar pelo progresso. Um projeto. Eu vi um geopolítico esses dias, que eu também gosto de pesquisar sobre isso, falando que talvez, né, uma teoria, essa polarização política no Brasil, ela ou foi criada ou está sendo incentivada, porque é muito bom ter polos extremistas. O que você acha sobre isso? Concordo 100%. Inclusive, isso daí é uma tática muito antiga de guerra. Não tem como você fazer um povo se distrair ou brigar se você não criar uma briga. Você tem que criar uma briga de alguma forma, mesmo que ela não exista. E você precisa, através de propaganda, a propaganda é muito importante nisso. Existe um investimento gigantesco para que a mídia propague uma ideia distorcida da realidade, justamente para fazer com que as pessoas sejam adeptas àquela ideia Porque e briguem por ele falou aquilo. assim, quando um lado faz uma coisa muito boa, o cara que está do outro lado, totalmente polarizado, Isso. não consegue enxergar o lado bom do outro. Exatamente. Exatamente. E ele continua brigando mesmo, às vezes, o outro lado fazendo algo bom. Claro. E eu digo vice-versa, tá? Porque sem preferências Eu de cito lado. aqui um exemplo claríssimo sobre isso, que é recente. Tem uma mulher que ela é uma vereadora, se eu não me engano. Eu não posso afirmar 100% porque eu não acompanho direto o trabalho, mas se eu não me engano, uma vereadora do MBL, a Amanda Vettorazzo, eu acho que é o nome dela, que ela teve a casa invadida, passou por uma situação muito difícil lá, não sei exatamente o que aconteceu, mas tudo por conta de política, né? Tudo envolve política. E aí o que acontece? Nenhuma feminista que se diz da esquerda defendeu ela. Ora, a mulher, ela tá lutando pelo quê? É pelo feminismo ou pela mulher? Uma mulher se sente bem saber que outra mulher foi atacada por homens, por pessoas covardes que foram lá, invadiram a casa dela, bateram na mãe dela e tudo? Por que o povo, nessa hora, não se junta em prol de lutar contra esse tipo de pessoas que são marginais que fazem isso? Então você percebe que a política sempre está acima? Tudo tem a ver com discurso? Tudo é uma coisa mentirosa que, na verdade, no final das contas, mulheres, muitas delas não estão preocupadas nem com as próprias mulheres, que realmente estão sendo agredidas, passando por coisas difíceis. Tudo por quê? Porque uma está do lado esquerdo e outra do direito. Mas chega uma hora que isso não tem mais importância. Eis a questão. Entende? Então isso daí é um exemplo claríssimo. Ou seja, nem no momento onde é extremamente necessário as pessoas se juntarem para lutar contra um monstro maior, elas se juntam, elas continuam brigando. E fazem vista grossa, entendeu? Eu acho isso, assim, isso é uma baita de uma estratégia. Isso é pensado, não tenho dúvida. Isso já foi pensado há muito tempo atrás, justamente, dividir para conquistar. Isso. Para Pra você justificar os meios, né? É o que eu falo sempre. O que seria do Corinthians se não tivesse o Palmeiras? Ou São Paulo, ou seja lá o que for, entendeu? A rivalidade, né? É isso, precisa ter. Mesmo que nunca existisse. Na internet a gente vê isso acontecer a todo momento, inclusive com influencers. Por exemplo, se eu faço lá um vídeo react do Serjão dos Foguetes falando alguma coisa, né? E se eu tô lá no personagem Super Xandão, se eu falo um palavrão ou se eu falo de um modo mais aguerrido, terão pessoas que vão querer puxar isso pro lado da briga. Sim. Você percebe? Porque o ser humano ele tem Instinto. ele tem esse instinto de querer criar uma briga, uma rivalidade, sabe? Isso atrai.
o olhar das pessoas. Sim. A maior... O sistema sabe disso, entendeu? Isso que eu tô dizendo. O Psicologicamente, maior eles sabem disso. interesse e entretenimento do mundo era o Coliseu. Exatamente. E a Roma, ela tá aí até hoje. Os atores... Roma vive. Vamos fazer uma Vive. Exatamente. Tá aí, velho. Roma vive. Os atores, eles mudaram. O Coliseu, O roteiro é o mesmo, né? o roteiro é o mesmo. O Coliseu, propriamente dito, ele não tá aqui, né, no Brasil nem nada. Mas, assim, as O atitudes Coliseu ainda... aqui, ó. É, pronto. Pô, exatamente, cara. Coliseu Exa- virtual. Exatamente. Só que é o seguinte, eu falo isso aqui, eu comento, você entende o que eu tô falando. A questão é que a ideia, a essência do meu trabalho é justamente trazer esse tipo de sabedoria pra molecada que é mais nova. Eu quero tentar depositar uma fagulha de esperança no coração dessa molecada. Eu quero que eles Sim. entendam que a realidade não é o que eles estão observando exatamente. Existe uma motivação espiritual, existe uma coisa muito maior por trás de tudo o que acontece. Tem uma explicação que não é a explicação tradicional que passa nos meios de comunicação do porquê que nós estamos na situação que estamos, entendeu? É muito complicado. Isso daí é um assunto assim, É muito vasto. é muito vasto. Tem muitas coisas que podem ser incluídas nisso daí. Mas a ideia central que eu quero só é isso. É fazer com que essa molecada acredite, em primeiro lugar, em Deus e que tudo isso daqui tem um significado. E É. se eles conseguirem enxergar pelo menos um pedaço desse significado, das coisas que estão por trás de tudo que acontece, do centro de motivações real que está por trás, né, desse sistema, eles vão ter uma vida melhor. Eles vão poder focar naquilo que realmente tem valor, entende? É verdade. Ter uma família, poder ser um cara que é provedor, um cara disciplinado, focado, um cara que treina, se cuida. Isso envolve também a questão da musculação, obviamente, eu tô sempre treinando, sabe? Um cara que trata bem a sua mulher, trata bem sua família, um cara que Sim. sabe o seu papel de homem na sociedade, entendeu? E Sim. para as mulheres também, o papel de mulher na sociedade. Eu acho que o povo deveria, hoje, principalmente nesse momento, passar a se preocupar mais com eles e esquecer um pouco isso de mídia, de governo, de política, esquece. Esses caras não estão preocupados com a gente. Essa é a minha ideia, entendeu? É o ser humano focar nele, no progresso dele, em coisa que é boa pra ele. E pra isso ele precisa só da Bíblia, segundo a minha concepção, né? Verdade. Tem gente que não acredita, é um direito de cada um, ninguém precisa acreditar. Cada um tem um processo de maturidade, inclusive, né? E o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem uma vivência, Sim. né? Então, isso daí é perfeitamente compreensível, mas eu não posso negar o que está escrito lá, porque realmente causa uma mudança gigantesca na vida da pessoa. Eu sempre É. proponho isso para ela. Comece a ler, você não vai perder nada. Pega 10 minutos do seu dia e comece a ler a Bíblia. Se sua vida não começar a mudar, você pode voltar aqui e pode falar que eu sou, sei lá, um mentiroso, pode falar que eu estava errado. Eu quero ver. Faça o teste. Pelo menos faça o teste, entendeu? A minha ideia é essa, cara. Meu trabalho hoje, olha, ele gira em torno disso. Super Xandão é o personagem que eu criei, é para isso, entendeu? É pra fazer esse tipo de coisa. Eu quero só causar um impacto positivo na vida das pessoas. Só. Essa é a minha função. Você, como cristão, você acredita em vida após a morte? Eu não tenho dúvida. O que eu não acredito é na vida aqui. Isso aqui não é a vida pra mim, Aqui é isso uma- aqui é a morte. Eu tô aqui- vivendo a morte. Aqui é uma fraude. Eu nasci morto. Todo dia, ele tem uma frase muito legal que eu ouvi, eu levo pra minha vida. Todo dia, todo mundo se mata o suficiente pra continuar vivo. Show. É isso. Exatamente. Caramba, que incrível. Pra caramba. Pra Todo caramba. mundo, todo dia, se mata o suficiente pra continuar vivo. O que a Bíblia diz sobre o pecado? Ela fala que nós, enquanto já estamos no ventre das nossas mães, nós já estamos no pecado. Nós nascemos pecadores, nascemos mortos. O único jeito de você viver é em Cristo. Essa é a mensagem da Bíblia. Isso tem a ver com renúncia. É. O mundo, na verdade, ele vai te levar para o caminho errado se você seguir ele. Você tem que renunciar o máximo possível do mundo para renascer em Cristo e conquistar, talvez, a sua salvação, a sua vida de verdade, seria a vida eterna ao lado do Criador. Esse é o grande desafio da vida, é uma batalha puramente espiritual isso. É fácil Muito renunciar grande. ao mundo? É fácil renunciar ao mundo? É fácil Não. você deixar de sair do mundo da droga, do mundo do alcoolismo, vícios. Nós somos bombardeados por inúmeros vícios. O tempo O tempo todo. inteiro. É fácil se desligar disso? Não. Por isso que eu acho incrível, por exemplo, a vida desses padres aí que abrem mão da vida deles, vão viver no deserto. Eu acho isso daí a maior prova que existe da força de um cara é essa daí. Eu acho fantástico isso. Eu não consigo me imaginar fazendo isso. Eu gostaria até de um dia poder ter uma experiência assim. Você tem noção do que é? Você não ter distração nenhuma. Você vai no meio do deserto e você vai viver lá, só você, com os demônios aí no seu interior, você tem que lidar com isso todo santo dia. Tem pessoas que enlouquecem fazendo isso. Tem Caramba. pessoas que se você tranca num banheiro, se você pega uma pessoa, tranca no banheiro aqui do lado, nessa sala, nesse estúdio que a gente tá, mesmo sabendo que nós estamos aqui fora conversando, só da pessoa ficar trancada ali o dia inteiro, ela pode surtar. Que tá lá no escuro, tá lá, não tá vendo nada, não tá se distraindo com nada. As distrações do mundo, elas são feitas para levar a gente por um caminho. E muitas vezes é o caminho do erro. Então, o grande desafio espiritual e também físico do cristão que eu vejo é justamente essa capacidade de renunciar.
a todos os estímulos podres. Isso é uma mensagem do personagem, Super Xandão, que eu sempre falei. Renunciar a tudo aquilo que não presta e enaltecer as virtudes. Sabe? Essa renúncia, essa luta constante contra a carne. É isso. É assim que eu vejo. Me permite aprofundar um pouco mais esse assunto. Você acha que o isolamento ele não vai contra uma busca da autoevolução? Porque eu entendo com a Bíblia que a nossa evolução espiritual como pessoa, ela se dá no mercado. Se eu me isolo, eu não consigo ter o trato com o irmão para que eu possa evoluir. A gente precisa um dos outros. O isolamento temporário, perfeito, concordo. Sim. Mas o permanente eu já acho que pode ser danoso, até arrisco a dizer egoísta. Sim, eu concordo com isso daí que você está falando, por quê? Porque cada pessoa é de um jeito. Essas pessoas que geralmente vão para o deserto, que abrem mão de tudo do mundo para viver realmente isoladas, só ela e Deus, num deserto, numa floresta, são pessoas que estão num nível de espiritualidade, de objetivo de vida diferente do nosso. Sim. Nós não temos o mesmo caminho. São vários caminhos, várias provações que nós vamos ter que percorrer. Eu, você, o Léo, você, a gente tem caminho diferente aí. Sim. Os nossos caminhos são de fato diferentes. Mas não significa que o nosso objetivo final não seja chegar no mesmo lugar, entendeu? Então, cada coisa é uma coisa. Tem pessoas que, num primeiro momento, precisam ter um exemplo de outras pessoas que estão num caminho bom também, que vão ensinar ela, que vão dar um exemplo bom para ela fortalecer mais a sua fé. Isso é necessário. Ora, se não se fosse assim também, a família não teria tanta importância. A família tem muita importância. Sim. Quem que você pensa em referência da sua vida? Não é seu pai, sua mãe, o comportamento deles que vale? Por que isso acontece? Por causa do exemplo. Então o ser humano precisa do exemplo, entende? A instituição genuína é exatamente, a instituição genuína divina. Só que o ser humano tem que ter, quando eu falo de se isolar, é ter a sabedoria de você se afastar do que não presta. Eis a questão. Porque isso também é difícil de fazer. As pessoas, por terem justamente... Se isolar estando no meio... Exatamente. É o mais complicado. Exatamente. Porque as pessoas, isso também é um comportamento natural do ser humano, elas querem pertencer a algum grupo. Isso. Numa faculdade, numa empresa, elas querem estar num grupinho. Elas, às vezes, se permitem até apagar um papel de ridículas só para falar a linguagem do grupo, para fazer parecer que tem identificação de ideias, para permanecer ali. Se submete. Pra que isso, né? Sentimento de pertencimento. Então você vê pessoas que têm uma ideia totalmente diferente da do grupo, mas fica ali, fazendo de conta que, né, a vida dela é aquilo também, inclusive mentindo, né, para fazer parecer que é uma coisa que não é. Por que fazer isso? É muito melhor ficar sozinho. Eu sei muito bem o que é isso na PL. Exatamente, você sabe, você tem uma história de vida, né? Devido a não ter apreço aos recreativos, eu tinha medo, tenho medo. Eu entendo. Acho que agora você tem medo, tenho medo. Tenho medo do recreativo, cachaçinha, negocinho, não, eu tenho medo. Sim. Aí a galera não andava comigo, eu era excluído. É. E devido a eu criar um estilo diferenciado, malucão, a galera que era mais básica, que vendia uma aparência, também não andava comigo. Então eu fiquei sozinho. E você só ganhou. Você só ganhou por isso. Porque você não se rendeu. Eis a questão. Você não abriu mão do que você era para pertencer ao grupo. É o que a maioria faz. Só que o Jabo é maluco, beleza. Então ele é careta pros malucos e maluco pros caretas. É isso aí que eu não sou me expressar direito. Eu acho um baita privilégio isso aí, cara. A molecada chega na... Eles falam assim, ó. Xandão, não me identifico com ninguém, não consigo ter amizade com ninguém na faculdade. Eu falei, cara, mas por que você quer ter amizade com alguém na faculdade? Primeiro de tudo, você quer ter amizade com um bando de NPC pra quê? Pra ir pro bar, pra ficar lá, sei lá, pra viver, pra fazer um monte de coisa que não presta? Não. Aí você tem que ser amigo de pessoas que têm os valores parecidos com os seus. Uma pessoa que te entende, que bate o olho e você sabe quem você é. O cara que vai ser seu amigo de verdade. Sim. Você não tem que forçar a barra pra ser amigo, pra ser aceito por um grupo. Isso é ridículo, isso é patético. Você Verdade. tá se desvalorizando, você tá perdendo sua honra fazendo isso. Nunca faça isso. Agradeça por você ser um cara diferente em meio a uma geração de pessoas exatamente iguais. Um bando de NPC padronizado, todo mundo fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, mentindo sobre as mesmas coisas. Por que as pessoas querem ter isso daí? Pra quê? Não, seja sozinho. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. Eu tive vários, e até hoje, tenho amigos da época de adolescente, conheço todos até hoje. Quando converso na rua, é como se fosse há 10 anos atrás ainda, né? Porque tem aquela... Nada muda. Nada muda, é. Só que a gente precisa entender, esses amigos, cada um foi por um caminho. E eu não posso seguir eles, eu tenho o meu próprio. As coisas mudam, a gente amadurece de formas diferentes, inclusive. Entendeu? Então, assim... A gente tem que ter sempre isso em mente. Nunca deixe de ser o que você é para agradar alguém ou para pertencer a algum grupo.
A partir do momento que você faz isso, você destrói o seu potencial. O que Sim. te diferencia do outro é justamente sua riqueza. O que está no seu coração é a sua riqueza. Sim. Se você simplesmente passa a viver como se a sua riqueza fosse também o que é a do outro, que pode ser qualquer coisa deletéria, satânica, horrível, você vai ser medíocre também. Você vai mediocrizar a si mesmo. O meu maior superpoder é que não existe ninguém igual a mim. É isso, cara. É isso que eu falo. É isso que eu tenho que explicar Só pra tem uma molecada. digital na galáxia de cada um. É isso. Não repete. O fato de você ter nascido, só nascer nesse mundo já é um milagre. O fato de estarmos aqui agora conversando sobre essas coisas não é obra do acaso. A gente tem um propósito nessa vida. A questão é que a gente vai ter que passar aí por uma aprovação muito grande para entender esse propósito. Mas o simples fato de você estar vivo aqui, você já é alguém. Você não é alguém quando você tem um diploma. Isso é mentira. Você não é alguém porque você foi para a escola ou deixou de ir para a escola. Essas pessoas que olham às vezes para um mendigo de rua e falam que o cara não é ninguém, mentira, ele é sim alguém. Muito Porque especial. ele não é aceito pela sociedade porque ninguém quer entender o que aconteceu. Isso aí tem, de novo, é um sistema, tem todo um sistema aqui. Nós somos obrigados a viver de acordo com as regras do sistema. Sim. Mas o simples fato de estar vivo, de nascer, você é alguém. E cada um tem uma trajetória. A gente precisa buscar isso. Para buscar isso no meu entendimento, as pessoas deveriam se apegar mais a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou isso dele, deixou bem claro. Tudo que se distancia disso, tudo aquilo que é confuso, que é turvo, que é especulativo, eu não gosto. Que não é claro. Não gosto de dúvida, eu gosto da certeza. Tem momentos de dúvida que a gente precisa de uma sabedoria ali para ter um discernimento, isso é normal. A gente não vai ter certeza de tudo sempre, mas devemos sempre optar pela certeza. Se não tiver certeza, é melhor. Se você quer ficar igual o Super Xandão exalando energia Vai tomar. e usar os mesmos suplementos que ele e os demais atletas, os melhores atletas do Brasil usam, entre agora gsuplementos.com.br, whey protein, creatina, barra de proteína, tudo que você precisa, mais de 300 produtos que você pode usufruir comprando no site da Growth. E lembrando, não cai em golpe, o único lugar para você comprar Growth é no site oficial. Qual que são os seus suplementos preferidos, Xandão? Pré-treino, creatina, whey protein, BCA. Esses daí são assim, Básico. basicão que eu sempre uso, muito bom. Tem outros também, tem outras coisas lá muito boas que aí já é mais em relação ao consumo de barrinha de proteína que eu gosto muito. Muito bom, né? Que é Aquela muito barrinha bom. wafer é uma delícia. Puxa, se você souber colocar aquilo nos momentos certos, isso vai te salvar demais. Tem aqueles salgados proteicos de petiscar que também serve como Sim, lanche. uma Que você... delícia. Não, é show de bola. E as show de roupas, bola. né, cara? Pô, Essas regatas. Pra né? caramba, só roupa maneira, pô. Segunda pele, né? Só roupa E maneira. se você quiser comprar na Growth, você usa qual cupom, Xandão? Biblical! Já toma essa do Prime. Tu tem certeza que a Terra é plana, é isso? Tenho certeza, eu não duvido disso. Que isso? Que A isso? galera vai ficar ansiosa comigo, eles ficam putos que eu falo isso, mas eu tenho que como falar. assim? Como é que esse negócio tenho que a que Terra não é dona, é reta? Como é que é isso? Vou tentar fazer assim, uma síntese mais ou menos, tá? Resume pra mim, me convença. Esse assunto é tão Quando tu olha extenso. pro mar, tu vê reto. Bom, isso aí. Essa é a explicação. O mato? Pro mar. Ah, pro mar. Olha pro mar. Você- Essa daí é uma das explicações e tem todo um detalhamento técnico sobre isso daí. Mas se você olhar reto pro mar e o navio for andando reto, ele vai sumindo, que ele vai descendo. Ó. Refração. Refração? É. O que é isso? Isso é um fenômeno que é descrito na física como o desvio da luz, quando ela percorre pelas camadas atmosféricas. Quando você olha para o céu, você tem diversos gases que compõem a atmosfera. Todo mundo sabe disso. Esses gases, eles têm uma oscilação. Isso depende da umidade relativa do ar, depende se está chovendo, se não está chovendo, depende da quantidade de nuvem, depende da distância que você está observando aquele objeto, porque à medida que a gente vai andando cada vez mais para longe um do outro, como a camada de gases ela vai aumentando, porque você vai tendo mais obstáculos na sua linha de visão, a sua visão ela é comprometida. Então aí você tem essas miragens que são formadas. Chega num determinado momento que por um afunilamento da sua perspectiva e da sua visão, você deixa de enxergar um objeto. Um exemplo, se eu estou parado aqui, né, num local plano, e uma pessoa ela vai andando na minha frente, andando, você vai perceber que à medida que ela vai se distanciando, ela vai ficando menor na sua vista, né? Você vai vendo ela cada vez menor, até uma hora que ela some. Por que isso acontece? É porque ela desceu uma curvatura? Não, é porque o seu olho simplesmente não tem capacidade de enxergar aquela pessoa a tantos quilômetros de distância, né? E no meio de todos esses quilômetros de distância, você tem diversos gases que estão compondo aquela atmosfera que deixam a sua visão mais turva. É difícil. Inclusive, quando você vai para o alto mar e você vai fazer um teste de refração, um teste de nivelamento, e você vê que a embarcação some,
quando ela chega muito longe, se você tem um aparelho, uma câmera que amplia muito o zoom, você consegue resgatar o barco de novo. Então você lá dá um zoom, você pega um barquinho que está a 30, 40, 50 quilômetros de distância e você consegue enxergar ele de novo. Mas Você será vê que ele... 40 km de distância não é pouco para o tamanho da Terra? Não, Ainda porque- é uma superfície que é visível? Sim, não, a pergunta é excelente, mas existe uma explicação no modelo do globo para ela. Existe um cálculo que é levado em conta, uma trigonometria esférica, que eles levam, para poder projetar esse cálculo, eles colocam o raio da Terra como um dos centros do cálculo. Então, eles têm lá, sob medida, tem uma tabela na internet que você pode pesquisar para brincar disso daí, né? Caramba! Então você coloca lá, a cada 5 quilômetros de distância na linha do horizonte, você Existe já um começa a ter ângulo. uma queda de curvatura. Ela começa de forma mínima e vai sendo progressiva, entendeu? Então, com base nesse cálculo, você consegue entender. Se você está vendo uma embarcação a 40 quilômetros de distância, você consegue saber. É claro que tem outras medidas que precisam ser levadas em conta. A altura do observador, a altura do objeto observado, a altura da câmera, tudo isso você tem que colocar. Uma referência, os dois no mesmo Exatamente. padrão de Não é altura. só, ó, bati o olho e enxerguei, a Terra é plana. Não, você precisa levar todo um contexto de variáveis. Então, mas então existe uma curvatura. Não tem. É justamente esse o ponto. O teste de nivelamento ele é fatal para o globo. Inclusive, a maior fotografia registrada hoje de distância, que o cara usou lá uma câmera muito potente, usou. Como que fala? Infravermelho, que eles usam, que amplia ainda mais, foi uma fotografia tirada de uma montanha a quase 500 quilômetros de distância. Caramba! Então, assim, esse teste de curvatura é um assunto muito interessante. O que eu faço é o quê? As pessoas, elas falam que eu sou maluco e tal, mas eu sinto muito, eu não posso falar uma mentira, eu tô falando daquilo que é. Eu convido qualquer pessoa a estudar sobre isso. Eu posso provar isso que eu tô falando. Tem canais de pessoas que eu conheço aí, colegas meus que falam sobre esse assunto, que tá lá, tá tudo o material registrado lá de teste de nivelamento, provando que, tá mostrando lá, não é uma especulação. Ele mostra um objeto sendo observado onde não deveria ser. Porque deveria ter uma curvatura ali. E não pode. Mesmo levando em conta os efeitos de refração da atmosfera, o desvio da luz, não justifica o objeto estar sendo observado. Não era para ser observado. Então, assim, aí fica nessa, né? Fica nessa. Aí Não, o cara... Mas assim, ó, uma montanha ser vista de uma outra montanha, por mais que há uma curvatura aqui, o pico dessa montanha ainda está mais alto. Claro. Ela compensa a curvatura. Sim. Lembra das variáveis que eu falei que devem ser levadas em conta? Então, por exemplo, ó, se uma montanha foi avistada a 500 km de distância, primeiro... Você não viu a montanha, você viu o pico da montanha. Você viu ali uma parte da montanha. Você viu o cume. o pico... Não, No às vezes fim até das mais. contas, é o cume que interessa. Ou às vezes até mais. Não, porque ainda nesse caso aí dessa... credo, sabe? Porra, velho, até que eu fui bem nessa. Porque ele é bom pra caramba, né? Ele botar essas piadinhas. Eu tava aqui tão focado explicando, mas eu ainda consegui. só pra dar uma extravasada. Brabo. Não, mas só pra entender, contextualizar. Essa montanha que foi observada, não foi o pico dela só que foi observado, não. Foi da metade dela pra cima, foi uma grande parte. Mas aí a questão é que, pra você entender, você tem que pegar a altura da montanha que o observador estava, Menos em o nível de relação... curvatura. E aí você coloca isso tudo numa equação, coloca na calculadora de curvatura do globo e lá vai dar o resultado. Ó, essa montanha que você avistou, pela distância que ela está e pela altura que você está, era para ela estar encoberta, por exemplo, 100 metros abaixo da curvatura. Só que não tá. Você consegue enxergar a montanha. Mas e as fotos Entendeu? dos satélites? Lá no espaço? Eu desafio você a mostrar uma foto de um satélite, velho, que não seja CGI. Eu desafio, pô, tá? Pode pesquisar aí, eu quero ver. Uma foto da Terra. A foto da Terra até hoje, que é apresentada como foto da Terra, que inclusive foi capa do iPhone, que é a Blue Marble. Você pode pesquisar, foi a própria NASA que falou isso. Não sou eu que tô falando, não. A Blue Marble, que por muito tempo foi apresentada como uma foto verdadeira da Terra, foi revelada que foi uma série de montagens, que é CGI. Não é uma foto real. Isso daí tá na internet, não sou eu que tô falando. Não é coisa da minha cabeça de novo. Então, se você pegar... Você já pulou de parapente, alguma coisa assim? Não, nunca pulei. Você já Acho andou- legal, tenho até vontade, Você mas... andou de avião já em Já, alturas? já. Quando você olha, é porque no avião você tem a janelinha muito curta. pra Não, mas você não tem enxergar. curva, dá pra ver claramente. Então, mas quando você... Eu vou te levar pro lado de parapente. Vou levar esse cara pro lado de parapente. Quando você bater lá no alto, cara... Não sei se pode ser uma ilusão, tá? Mas ela dá uma sensação de que tem uma curvatura. E outra coisa, então o cara que viajou do Japão pra Rússia de avião, ele tá mentindo pra você? Não, eu acho que já envolve outro contexto. Porque as rotas aéreas, elas podem mudar. Elas têm diversos fatores que influenciam, né? Não, mas as rotas ele aéreas... deu a volta no globo. Ele tava no Japão, ele não voltou todo ali a Europa, a Ásia, Europa, Oriente Médio, Sim.
a América. Ela foi daqui pra cá, pra Rússia. Ela deu a volta no globo. É o que eu tô falando. É errado? Não, isso daí pode ser explicado dessa forma no modelo do globo, mas também pode ser explicado no modelo Terra plana. Como seria na Terra plana? Se você pegar o mapa da Terra plana, se pegar depois uma imagem aí, e você colocar o ponto, né, desse voo que você falou, do Japão até a Rússia, você vai ver que... Perdão. Estados Unidos, né, mano? Perdão. Porra, falei aí é errado, burro perdão. pra caralho. Até os Estados Unidos. Japão, Estados Unidos, América. Perdão, Certo. falei errado. Perdão. Não, perfeito. Pode ser qualquer ponto. Se você pegar, a única diferença no modelo da Terra plana é que a viagem, ela é feita num círculo. Ele sai de um ponto, faz uma rota circular e chega até o outro, passando pelos mesmos locais que você passou. É uma coisa que, a princípio, eu explicando assim, às vezes a pessoa pode não entender, mas se você colocar lá no tem uns Google... caras que fez um teste de botar o avião em linha reta, pra ver o Sim. que acontecia. Ah, beleza. E ele chegou na América. Ah, não, mas chega. Você saiu do ponto A e foi para um ponto B. Ele traçou os aviões, eles podem fazer uma trajetória reta, que não é comum. Sim. Não é comum, geralmente é o oposto, eles fazem trajetórias mais circulares, eles sempre estão adaptando, né? Eles mudam a trajetória, mas ele também pode fazer um voo em linha reta. Esses voos são mais raros, assim, mas geralmente são em forma Eles mais fizeram como circular. teste mesmo. Mas isso o aí... tempo, Sim. se há algum desnível atmosférico ali entre um país e outro, Exatamente, entre é um isso. continente e outro. Mas não tem nada a ver. A questão da rota aérea, as pessoas precisam entender que rotas aéreas não tem a ver com a Terra ser uma bola ou não. Quando a gente está falando de teste de curvatura, a gente está falando de topografia. O que a gente está debatendo, o que a gente tenta discutir é se a Terra tem de fato uma curva ou se ela é plana. O que acontece na rota aérea tem diversas variáveis, né? O avião, que nem eu estou falando, ele pode ter trajetórias diferentes que podem ser explicadas em ambos os modelos. Por exemplo, eu poderia chegar para você e falar assim, no modelo do globo, uma trajetória que nunca foi feita. Se a Terra é uma bola, certo? Vamos imaginar que a Terra é uma bola. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os aviões eles fazem viagens assim, é sempre no sentido leste-oeste, oeste-leste. Nunca houve na história do mundo uma volta de avião, uma volta ao mundo, né? No eixo norte-sul. Um avião que passasse por cima da Antártica e por cima lá do... Mas é uma explicação física e química ali, porque o ar é feito num... Eles vão... Então, mas não tem, mas eu posso... Falando nisso até, rolou uma teoria recentemente, que eu tô até querendo um dia ir num podcast que os caras estudiosos sobre isso para perguntar para eles. Do cinturão de gelo, já ouviu falar disso? Cinturão de gelo não. Eu sei do cinturão de Van Allen, que é do espaço, de gelo não. Não, cinturão de gelo, que no Polo Norte ou no Sul, não lembro agora, existe um cinturão de gelo que não pode passar por ele, e dentro ali, na bolinha, lá em cima, no caso a bola sendo redonda, né? Sim. O planeta sendo redondo, uma bola. Ali naquela bolinha do topo, ou do polo, tem um cinturão circular. Entendi. E ali dentro tem outros continentes e países que ninguém conhece. Tá merda, você tá louco. Que é protegido pra grande... Mas aí acho que a questão, não é tipo assim, terra oca, talvez, tem a ver com terra oca. Não é São isso. Continentes do dentro do cinturão de gelo da Antártica ou na Antártica. Não, eu já vi, tem teoria sobre isso daí, mas eu particularmente... Tem os tratados do governo mundial que tem um certo nível ali da Antártica ou você não do pode Polo navegar Sul, abaixo do você paralelo não pode 60. passar. Não pode. Não, isso é um fato. Então, tem pessoas que não sabem desse tratado, mas ele existe. Ele é um tratado de mais de 50 países, se eu não me Isso engano, aí. assinado. deve ser por isso que não teve a viagem norte-sul, pô, porque chega uma hora que você não pode passar. Então, mas por que aí eles que não tá. deixam ninguém passar? Eis o ponto, meu amigo. A Antártica seria a chave. Eu costumo dizer o seguinte, você quer provar de uma vez por todas, então, a forma da Terra? Abra para as pessoas fazerem turismo, de verdade, passar pela Antártica, atravessar. Se ela é um continente do tamanho que dizem que é, deixa as pessoas atravessarem lá. Registre isso em tempo real. Morre, não acabou. Pode, eles não deixam. É cheio de papaco Ou então rasteiro lá. passa um avião, registra um avião passando por cima, no meio, lá por cima, passando por meio. O avião passar ali, pelos estudos, é meio que muito Isso é o que eles arriscado. Isso é o que eles por conta falam, da, mas... da névoa, de neve, uma nevasca, um Sim. negócio assim. Pô, mas é- teriam períodos do ano que poderia ser. Isso poderia ser... Uma exploração terrestre, com Poderia. certeza. Deve ser poderia. muito sinistro pra ninguém deixar entrar lá. Então, o que tem ali De dentro? novo, vocês estão falando isso. De novo, eu não tô falando nada novo. Isso daí você pesquisa no Google. Pesquisa Sim, aí, Tratado Antártico. É o que eu tô falando. A Antártica, querendo ou não, é um lugar misterioso. É por isso que tem essas teorias lá. Quando você falou aí de continentes que possam existir lá, isso sim é especulação pura. Isso é uma especulação. A gente pode brincar de conversar sobre isso. Ô, será que tem lá, né? Civilização debaixo da Antártica? Como é que eu vou saber? Eu não falando fui é uma lá. especulação, uma teoria, um assunto assim. É um bem especulativo esse mesmo. A gente não tem, Tem nenhum cara que elemento. defende isso. Tem cara que defende. Que tem Eu- Os caras botaram um drone secreto pra tentar passar por cima do cinturão Sim. e avistou não sei o quê, mas... Sim. Nessa parte aí, eu já não acredito, porque, que nem eu tô falando, eu nunca vi elementos
Porque assim, pra mim, uma coisa é ciência. Ciência é empirismo. Você observa, você mede. Você vive aquilo, entendeu? Quando eu falo pra você sobre teste de nivelamento, falando se tem curva ou não, isso é uma coisa que pode ser provada. Qualquer pessoa, assim, entre aspas, pode ter uma câmera sofisticada e pode aprender a fazer um teste de curvatura. Tem um canal do colega meu, o nome do canal no YouTube é Além do Horizonte Óptica, o canal do André. Tem uma série de experimentos lá, não é um ou outro. Ele mostra, inclusive, experimentos usando um barquinho pequeno de brinquedo, ele coloca num lago, uma superfície plana num lago. Esse barquinho, ele avança coisa de 500 metros apenas, e ele some. Não dá mais para enxergar ele. Mas como que ele sumiu se ele nem chegou na curvatura ainda? Porque a curvatura, em tese, ela começa a cada 5 km de distância. Então por que ele sumiu ali? Por causa do efeito de refração. Então a base do barquinho já começa a sumir. Eu acho que a teoria, ou melhor, a física da refração não elimina a curvatura. Não, mas não é para eliminar. Uma coisa elimina a outra, entendeu? A refração, ela existe tanto no modelo do globo quanto no modelo Terra plana. O problema é que no modelo do globo nós estamos aprendendo uma coisa errada, que é justamente o que você falou. Quando você está na escola, o que os professores eles ensinam? E eles aprenderam dessa forma. Sumiu o barquinho na linha do horizonte, está descendo a curvatura. Mentira. Hoje isso já foi desmentido. Você pega uma câmera potente e você resgata. O que deveria estar abaixo da curvatura é observado o tempo inteiro. Tem milhares de registros disso aí espalhados pelo YouTube. Então, quando você fala isso, você diz pra mim que a gravidade é uma farsa. Opa, com certeza. E a gravidade é o seguinte, aí a gente vai entrar no assunto mais polêmico ainda, tá? E eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso, porque eu sou um cara cujas motivações são verdadeiras. Eu não tô aqui pra brincar com ninguém. Esse assunto é muito importante pra mim, porque terra plana é bíblico, certo? Tá lá em Gênesis, como que Deus criou a Terra. Sério? Isso tá descrito lá. Pode colocar aí a passagem de Gênesis que eu leio Então, aqui pras pessoas. Fala pra mim, como é certo? que é? Qual que é a passagem? Coloca Gênesis 1 aí. Qual versículo você quer? O primeiro, eu quero o primeiro. Posso ler? Pode, Mais claro. fácil. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Ponto. Aí eu já tenho que concordar com você. Algo já existia. Sim. Uma superfície. O globo não apareceu uma explosão. Não. Big Bang eu já refuta aí. Exato. Opa, Ponto. claro. Isso aqui é só o começo, isso aqui é só a gente. Eu tô pegando o comecinho. Se for pegar todas as passagens da já Bíblia era. inteira, enfim. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Eu vou ler meio depressa também para não... Tá bom. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Essa palavra divisão ela pode ser traduzida de outras formas, como expansão ou firmamento, Sim. que é a parte do firmamento que a gente já vai chegar, eu já vou explicar. Na verdade é porque no início falou que o mundo era água. A divisão que a gente interpreta Exato. aí é que existe agora... Ele criou uma divisão ele para criou- separar Ele criou a Terra. a terra e ele criou aqui, como diz, ó, uma divisão. Essa divisão seria algo que separasse a água de cima e a água de baixo. Que seriam os mares aqui. A água que nós temos aqui. Pode ser. Essa divisão. Eu mostro aqui, depois tem um monte de material sobre isso que eu posso mostrar. Inclusive tem bíblias católicas que já vêm com um desenho de Gênesis representativo sobre isso daqui. E tá lá, uma terra plana fechada por um domo, que é a visão que os antigos hebreus tinham sobre a terra. Todos os povos antigos era unânime a visão que eles tinham sobre a forma do mundo. Essa visão do domo ou da cobertura de uma camada de água sobre a Terra, ela é muito falada no mundo cristão e na Bíblia, por conta até da época de Noé para trás, onde os homens Show. viviam por muito mais anos. Exatamente. E Época essa camada pré-dilúvio. de água é o que filtrava os raios solares que fazia a gente envelhecer muito mais devagar. Perfeito isso daí. O próprio dilúvio, O dilúvio foi essa camada que o caiu. dilúvio, as pessoas às vezes pensam que o dilúvio foi assim. Simplesmente choveu muito. Não, E até não é isso. essa camada As que existia. comportas do céu se abriram, então a terra foi inundada tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. A água, ela veio de baixo. E hoje em dia, inclusive, encontraram vestígios de água lá no Everest, congelado do dilúvio. Exato. Hoje em dia tem elementos, Elementos de barco com betume exatamente, de ancestrais que provam o dilúvio. que São estavam evidências em cima de montanhas. Exato, Um exato. navio não passaria por ali. Hoje em dia você tem diversas... De novo, eu não estou falando nada da minha cabeça, são coisas que qualquer um pode pesquisar. Você tem diversas evidências muito interessantes de que realmente aconteceu um dilúvio, certo? Bom, então continuando aqui, ó.
Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Essa divisão que ele está se referindo aqui nessa tradução, a palavra é divisão, mas a palavra correta aqui, ela vem do hebraico, é a palavra hakiá, que significa firmamento. Hakiá significa uma estrutura sólida, firme, como se fosse vidro, essa divisão, certo? Então não é como se fosse, sei lá, simplesmente o céu, assim, ó, né? Que você vê os pássaros voando, que você vê nuvem, não é o céu, não é gás isso. Ele realmente fez uma estrutura sólida, rígida, para quê? Para dividir as águas de cima das águas de baixo. Na minha interpretação era a divisão que o mundo, o globo, era água pura, e aí a terra apareceu e dividiu água e terra. É. Era essa a minha... Terra que eu digo terra, chão, né? É porque, ó, você percebe que esses detalhes que eu tô falando para você sobre o significado da palavra hackear, porque a Bíblia, Sim, se a tem gente que for ler a estudar Bíblia no mesmo... aramaico, no hebraico. Exatamente, é aí que tá, entendeu? Traduções que vêm do grego são muito boas também, entendeu? Porque do hebraico é impossível, é difícil, né? Você tem que ser uma pessoa que, sei lá, manja muito para isso. Mas do grego, tem tradução. Essa tradução aqui é uma tradução padrão. Tem vários erros de tradução aqui porque o homem foi modificando, né? A diversas passagens da Bíblia. Tentou simplificar, né? Exato. E aí ele diz aqui, ó, que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. Isso. Esse era a minha visão sobre a separação. Sim. Aqui é a primeira parte, e a mais importante, que se eu for ler tudo aqui é muito, mas esse é o cerne da questão que a gente estava discutindo aqui, a questão do firmamento. Essa passagem deixa claro que Deus criou uma separação de águas e águas, e que ele fez um domo. E o significado da palavra hackear, qualquer pessoa pode pesquisar, é isso. É uma estrutura rígida, sólida. Ou seja, isso por si só, esse primeiro elemento, apenas um elemento de toda a criação, que é o domo, isso já refuta a Terra Globo. Já não tem cabimento. Aí eu vou dizer o seguinte... Mas esse domo não necessariamente é uma meia-lua. Ele é um domo total dentro do globo. Não. Ou melhor, por fora do globo. Não, vou citar outra passagem para você aqui, ó. Em Jó é dito assim: a terra tem a forma do barro sob o trabalho do sinete. É claríssimo. A Bíblia é claríssima sobre a questão da forma da terra. Infelizmente, eu fico triste de ver que tem pastores, padres, que infelizmente dizem que não. Eu, na verdade, não consigo nem entender como que eles falam isso, porque é de uma clareza tão meridiana que o mundo descrito na Bíblia é um e o que a NASA fala é outro, que não tem cabimento para mim. Eu quero fazer um exercício de raciocínio com vocês aqui, ó. Coloca aí, ó. O barro sobre o trabalho do sinete e mostre para os telespectadores o que é o barro sobre o trabalho do sinete. É como se fosse um... Carta. Lembra daquelas cartas antigas que os caras iam cravar e batiam o carimbo naquela massa e ela, pum, formava aquela bordinha na massa, né? E tinha lá a assinatura, né? A marca registrada de quem carimbou. É isso daí. Isso é o barro sobre o trabalho do sinete. Agora, pesquise no Google, quem tiver o interesse coloca. Sistema Solar GIF. É um Kamehameha do Goku que a NASA mostra. O que a gente está agora? Nesse exato momento, enquanto a gente está conversando aqui, a Terra é uma bola, ela está girando em torno do próprio eixo, ela está transladando a mais de 100 mil por hora em torno do Sol, os outros planetas estão girando também, e a gente está avançando, como se fosse um poder de Dragon Ball, assim, ó, rumo ao universo. Estamos explorando essa, tá assim, ó. Então, assim, velho, tipo, é uma piada, eu sinto muito, eu não quero desagradar ninguém, quero deixar claro isso aqui. Eu fico triste, inclusive, que as pessoas às vezes levam por um lado pessoal, mas eu estou falando exatamente aquilo que eu estou lendo. Aqui, não concordo com você e tudo bem. Eu estou aqui, estou falando exatamente do que eu leio, do que eu sei. Quando eu falo para você sobre o firmamento, a palavra hackeada, onde ela vem, isso daí são coisas que eu aprendi. Tudo que eu estou citando aqui são coisas que as pessoas podem pesquisar e tirarem suas próprias conclusões. Não estou falando isso porque eu quero afetar a vida de ninguém, nem nada do tipo. É apenas a minha forma de enxergar. E cada um que lide com isso do seu jeito. Se a pessoa ficar brava comigo porque eu estou falando isso, ela tem um problema mais com ela do que comigo. Exato. Sabe? Eu não tenho problema com ninguém. O cara quer vir aqui falar para mim, ó, eu acredito que a Terra está orbitando mesmo, eu acredito que existe planeta de algodão doce. Eu não tô zoando. Se você fizer... A NASA fala que eles enxergaram um planeta de algodão doce, planeta que chove gasolina, planeta que chove diamante, tem de tudo lá. Eles falam. Eles falam que a água na nossa Terra surgiu através de um meteoro que trouxe a água do espaço, congelado. Aí são muitas teorias. Se as pessoas querem acreditar nessas coisas que são fantasiosas, uma vez que ninguém pode provar, é um direito delas. Eu não. Entre acreditar na NASA e em Deus, eu tô do lado de Deus sempre. Eu tô fechado com a Bíblia, velho. Comigo funciona assim. E uma coisa muito interessante pra gente fechar esse assunto, porque se for continuar a gente vai ficar aqui horas. Tem muita coisa. Nunca, a história da gravidade, eu não expliquei aqui a questão de evitar a gravidade. Se quiser, depois eu posso falar sobre isso. Eu tô sempre falando nela. Mas assim, se a Terra é redonda ou plana, não muda nada o que você tem que fazer quanto a seguir Jesus.
Isso aí é ponto... Até porque se você não Independente seguir... se você vai descer ou não, se você vai andar em linha reta ou não, Exato. você ser uma pessoa melhor todos os dias e seguir a Cristo e ter compaixão pelas pessoas, amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas, não muda em nada. Exato. Tá? Os Então mandamentos... não vamos discutir. Discutir é óbvio, tem que discutir, mas brigar por isso, tá? Por favor. Os mandamentos de Jesus, eles devem ser seguidos a qualquer custo, não importa que mundo você esteja vivendo, se é uma bola, se é plana, se é triangular, isso não Perfeito. interessa. Isso daí é ponto que não tem nem como criar uma discussão em cima disso. Isso é um fato. Perfeito. É um fato compreensível. Se você tá vendo o nosso programa e tá desconfortável, tá sentando ruim, tem que sentar melhor. Tem que sentar mais confortável. Sente numa cadeira da Pichau como essa, uma cadeira gamer. Tudo que você pode ter de melhor para você fazer seus trabalhos, jogar os seus jogos, passar horas e horas sem ter aquela dor na coluna. Cadeira gamer da Pichau, poltrona gamer da Pichau, quer dar um upgrade no seu computador com peças de computador de alta qualidade, placa-mãe, placa de vídeo, periférico, mousepad, teclado, tudo que você precisa tá lá, pichau.com.br, seja feliz, vem viver o auge da tecnologia. Então quer dizer que a gravidade é uma farsa, é isso? Eu hoje, na minha concepção, a gente entende, isso não sou só eu que penso isso, tem uma série de pessoas que estudam sobre esses conceitos e tudo isso está relacionado mais à questão de termodinâmica, ou seja, a maneira como a matéria se movimenta em relação ao meio. Isso está atrelado à energia e não à gravidade. O que eu vou falar pode chocar muitas pessoas aqui agora, mas eu quero deixar claro o seguinte. Primeiro eu quero pedir licença às autoridades, professores de física, de matemática, todas as pessoas que têm um gabarito, que têm um diploma. Isso não é nenhum tipo de afronta a nada. Isso é um pensamento, é uma teoria muito bem defendida com experimentos empíricos. Eu não estou falando coisas da boca para fora. Eu convido qualquer professor que de repente veja esse episódio e queira conversar sobre esse assunto de gravidade. Nós temos um canal, nós não, né? Não é o meu canal. É o canal do colega meu, o André, Além do Horizonte Optical. Sistematicamente nós fazemos lives lá, às vezes eu participo quando posso. Vão lá professores de física, vão engenheiros, topógrafos, físico de partículas. A galera vai lá debater e discutir sobre essas ideias. É muito interessante, muito legal. Quando tu for de novo, me avisa que eu quero ir. Boa, Nem que show. eu fique fora da Avisa. câmera só ouvindo. Não, tranquilo. E lá são feitas análises sobre cálculos desenvolvidos em relação à termodinâmica que refutam a gravidade. Provam que a gravidade não está atuando no quesito do objeto se movimentar. Não tem a ver com massa atraindo massa, que é o cerne da questão da gravidade. Eu vou discorrer um pouquinho melhor sobre isso, de uma forma sucinta também, claro. Então, pedindo licença aos professores aí, né? A gente aprende desde sempre que o fato de um objeto, inclusive isso é muito comum nas escolas e até nas universidades, uma pessoa vai lá, um professor, ele segura o objeto e solta, ele cai, ele atribui isso à gravidade. Certo. A gravidade, resumo da ópera, é massa atraindo massa. Então, você teria essa atração acontecendo. É um epicentro. Exatamente. Sempre é o epicentro. Exatamente. Você tem toda essa massa sendo atraída para esse centro, né? É assim que as coisas supostamente estariam aqui, na superfície. Pois bem, o primeiro ponto é, massa atraindo massa é uma coisa que nunca foi provada na história. Eu convido qualquer pessoa, né, a esse desafio, ninguém vai conseguir, claro, a mostrar um experimento que tenha feito isso. Então, o único... Se eu deixar essa caneca aqui 2 semanas parada, a poeira que tem no ar, daqui a pouco ela vai grudar na lateral da caneca. Ela não vai cair na mesa. Você vai perceber que se você passar o dedo, vai ter poeira pra caramba grudada na superfície vertical da caneca, porque uma massa muito pequena acaba sendo atraída por uma massa muito maior. Exatamente. Não existe isso, então, pra você? Existe perfeitamente bem isso, só que o que você acabou de descrever é eletromagnetismo. A matéria, ela se atrai ou se repele por conta de campos magnéticos que são gerados. Quando você tem o núcleo da matéria, você tem ali prótons, elétrons e nêutrons. Você tem Certo. cargas positivas e cargas negativas, certo? Certo. Essas cargas, elas podem se repelir ou se atrair. Então, isso que você definiu aí agora é uma espécie de atração magnética. Vou citar um outro exemplo aqui. Mas a atração magnética ela não está correlacionada à gravidade? Não. Negativo. Aí que está o grande mistério, a grande história. Porque gravidade, como eu falei, gravidade parte de um princípio de que massa atrai massa. Sim, e a Terra é um grande aglomerado de Sim. matéria e elétrons e prótons gigantes. Mas elétrons, prótons e nêutrons, eles se atraem ou se repelem graças à atividade do eletromagnetismo. É outro tipo de força. É uma força, inclusive, a força eletromagnética, você consegue provar, você consegue mensurar, todo mundo conhece, todo mundo sabe que existe. Sim. A gravidade, que deveria ser provada através do procedimento de massa atraindo massa, isso não existe. O experimento que tentou fazer isso, né, e que é até parecido com esse exemplo que você deu aí, é balança de Cavendish.
Pesquisem aí. É Sim. muito comum eles trazerem esse exemplo da balança de Cavendish. O problema da balança de Cavendish é... Por que ele não prova massa atraindo massa? Por quê? Para massa atrair massa através de uma força gravitacional, nós precisaríamos criar um ambiente onde a matéria fosse reduzida ao máximo dentro daquele ambiente. Ou criar uma espécie de vácuo, para poder ver essa atração acontecendo de massa com massa. O problema do experimento da balança de Cavendish é, não existe nenhuma câmara de vácuo criada até hoje. O que existe são câmaras de baixa pressão, onde eles reduzem o máximo a matéria ali, continua havendo matéria, e esse material que está ali dentro, compondo a balança, ele se atrai por conta de atração magnética. São esses prótons, esses elétrons que vão atravessando as correntes de ar que tem ali dentro daquele ambiente e vão atraindo uns aos outros. Um exemplo, assim, bem básico... Só existe atração eletromagnética se houver matéria, oxigênio? Precisa, não tem espaço sem matéria. O vácuo, o conceito de E o vácuo... vácuo do universo? É aí que está o ponto. O vácuo do universo, vácuo é um conceito, é uma teoria, é uma coisa que não foi provada. Para você ter uma ideia, os cientistas Mas até... o vácuo não é simplesmente um local não ter... aliás, o local ter ausência de oxigênio É o nada, não. É o nada. ou matéria? Não, não. A matéria sim. O vácuo seria a ausência total da matéria. Certo. É um nada, uma espécie de nada. Então, Não Cruz. existe isso? não existe. E o universo fora do planeta? Não existe, assim, não é provado, nunca foi provado. O que nós temos é... Onde que você viu até hoje um exemplo de vácuo, de um espaço sem matéria? Não tem como. Uma Você câmara... nunca viu Star Wars? Pois é, o único lugar que a gente vê essas coisas aí supostamente acontecendo é aí, né? São nessas coisas, né? Mas essas então- filmagens que eles falam que fazem, Então nesses você, filmes. você acha que o ser humano não passou a atmosfera terrestre e foi ao universo, no vácuo do universo? Com certeza não, cara. Não tem como defender uma tese dessa. É doideira. E os satélites aí do Elon Musk, que tá subindo toda hora aí? Satélite geoestacionário é uma coisa também que qualquer pessoa pode pesquisar aí agora. Digite no Google. Satélite geoestacionário. Eu quero que vocês me mostrem uma foto. Eles dizem que tem, hoje, cerca de... Eu já vi o trenzinho 15. do Elon Musk passando lá em cima. Ah, sim, mas o que dá para ver daqui, inclusive, é a estação espacial da NASA passando. Você consegue ver isso daí. Só que isso daí não é um satélite geoestacionário. O satélite geoestacionário é aquele que estaria orbitando em volta da Terra a mais de 20 mil por hora. Isso E aí. teria por volta de uns 15 mil que já foram lançados, que estão lá. Isso aí. Circulando. Muitos, muitos. E aí eu pergunto, como diabos não tem uma foto de um satélite real? Como que não tem uma filmagem real da Terra, voltada para a Terra? Como que eles podem te falar que eles enxergaram um planeta a 2 milhões de anos-luz de distância e a própria Terra a gente não conhece? Mostrem, então, como que é a vida cotidiana, dá um zoom na Terra e mostra como que a coisa acontece aqui na Terra. A bolota girando, tudo acontecendo, esse malabarismo universal ocorrendo. Detalhe. Essas imagens não são reais, então? Não, eu convido, porque a pessoa pode discordar de mim. Ela quer, sei lá, a pessoa pode ver lá o filme do Superman passando voando em cima da Terra e achar que é verdade. Você quer achar que é verdade? Beleza. Eu não, pra mim não é, certo? Então eu convido as pessoas a pesquisarem, não sou eu que tô falando de novo. Nada sou eu que crio, percebe? Você vai lá e pesquisa no Google, satélite geoestacionário, é só CGI. Fotos da Terra, foto real da Terra, é tudo CGI. A própria NASA já afirmou que é montagem. Tudo isso está explicado, tudo isso é uma coisa que uma pessoa minimamente dedicada que pesquisa, ela compreende essas coisas. Então o ser humano não passou da atmosfera terrestre, não entrou no vácuo universal. Não passou, primeiro lugar, por conceitos de problemáticas que envolvem a própria física, Perfeito. porque o processo de você sair da Terra e chegar até a Lua é uma coisa extremamente complexa. Isso não é como você sair de um estado e ir para outro estado. Tá? Nem o mar que está aqui, a pleno alcance do ser humano, o ser humano conhece. O espaço é muito mais complexo. Você tem radiação, você tem que, se você for levar em conta toda essa física de dinâmica de Terra girando, você tem que fazer uma matemática perfeita, uma coisa minimamente assim, nossa, do mínimo ao macro, perfeitamente desenvolvida para você poder mirar um foguete que supostamente sairia daqui num curto período de tempo, atravessaria essa atmosfera e conseguiria pousar exatamente lá na Lua, com todo esse malabarismo acontecendo. Entende mais ou menos o que eu estou dizendo? Então a É América, um procedimento muito complexo a isso daí. América não pisou na Lua. É montagem também. Ah, não, com certeza. Bom, pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma piada. Pô, você tá de brincadeira? Vai lá ver. Pelo amor de Deus, se você pesquisa aí, ida à Lua, o homem tá andando de Jeep na Lua, você vê um bonecão de posto. Claramente naquele Jeep andando na Lua. Aquilo, na verdade, eu tenho vergonha de ser um ser humano. Eu me sinto ridicularizado quando alguém mostra aquilo lá pra mim e fala, ó, o homem andando de Jeep na Lua. Eu me sinto Poxa, eu sempre ridicularizado. acreditei naquilo, Jaba. Eu também, eu tô aqui, velho, não tô entendendo mais nada. Não ficou Pois é, bandeira e o tudo? desafio que eu proponho é o seguinte: peguem as filmagens de todas as idas, supostas idas à Lua, e
Tirem as próprias conclusões. Vocês verão que durante as próprias filmagens tem uma série gigantesca de contradições. Um cara que fez isso de uma forma excelente é um cara que é doutor em física, eu cito até a referência, o Inteligentista, o nome dele é Douglas. Ele tem um canal no YouTube que chama Inteligentista, ele tem uma série de episódios de mais de 7 horas, um compilado, mostrando todos os erros, coisas totalmente contraditórias da suposta ida à Lua da NASA. Então, quer dizer, do ponto de vista de ser um fato, isso, a ida à Lua, já é discutível. Porque não corresponde com a realidade, tem muitas contradições. Agora, do ponto de vista bíblico, é muito pior, porque Deus deixou de forma clara, escrita na Bíblia, e vocês podem pesquisar o que Deus dizia sobre as pessoas adorarem estrelas e planetas. Isso é uma atividade pagã. A Torre de Babel foi exatamente isso. Nimrod, que era um demônio, ele queria escravizar a humanidade e o sonho desse cara era ser tão grande quanto Deus. Então ele botava os escravos para trabalhar, a história da Torre de Babel é essa. Ele queria criar uma torre tão alta que tocasse os céus e que daí ele seria gigante como Deus, ele seria reconhecido como Deus. O que Deus fez? Ele interviu. Ele foi lá, derrubou a torre e separou os continentes, confundindo as línguas dos homens, para que os homens não pudessem mais se comunicar. Deus deixa explicitamente claro na Bíblia, qualquer pessoa pode ler isso. Os céus pertencem exclusivamente ao Criador e aos seus anjos. O céu não é um ambiente que foi feito para o ser humano. O ser humano não foi feito para ir para outros planetas. Deus, em nenhuma passagem da Bíblia, diz que nós vamos governar outros mundos, que vamos plantar batata em Marte, nada do tipo. Nossa vida é na Terra. A Terra é um reino, segundo o que está na Bíblia, tá? Ela é um reino. Isso eu concordo. O ser humano, ele é a cereja do bolo da criação. Tudo que foi feito aqui foi para nós, um presente para nós. Esse show que nós observamos nas estrelas, nos planetas, que é muito bonito e eu concordo, eu gosto de observar o céu, a questão é que eu não idolatro. O problema é idolatrar o céu. Perfeito. E colocar o Sol como centro do universo, e não a Terra, porque na Bíblia não é assim também. A Terra é o centro. O Sol e a Lua foram criados para servirem à Terra. No modelo da NASA, o Sol é gigantesco, ele está no centro e os outros planetas estão orbitando em torno dele. É o heliocentrismo, que é um modelo pagão. E que, inclusive, antigamente, os papas antigos, os raiz, eles lutavam contra isso, porque eles falavam que isso era algo satânico, que a ciência e a Bíblia não podiam estar em convergência diante desses dois pontos, que é uma diatribe, isso é uma ofensa, é uma heresia contra o Criador. Então, assim, essas coisas todas qualquer um pode pesquisar, tá aí disponível. Hoje em dia, claro, depois de toda essa história que houve um acordo, a gente sabe, eu pelo menos tenho a plena certeza, política, essa ciência que é propagada hoje em dia, que para mim tem mais traços de pseudociência, geopolítica, religião, tudo tá andando do mesmo lado, elas deram as mãos. Então tem um grande engodo por trás disso daí. A questão central é, Deus deixou claro, o ser humano não vai tocar os céus. Ele proibiu, ele não deixou. Você foi feito para ficar na terra. Todos os animais que foram colocados aqui, a vegetação, os mares, toda essa coisa maravilhosa, essa vida que existe, que é extremamente complexa, até uma gota de água é complexa, tudo isso foi para o ser humano apreciar. Perfeito. E ter uma vida estável aqui e feliz, para dominar. Deus deixa isso claro. Então, ele colocou os animais para serem dominados, para a terra ser dominada pelo ser humano e para ele ir cada vez mais deixando sua descendência ativa aqui. Tu acha que não existe ET, alien? Não, isso eu tenho certeza. Não existe? Tenho certeza também. Estamos sozinhos. Primeiro porque, de novo, matematicamente falando, agora falando do nosso, até onde a nossa inteligência permite enxergar isso, se você for pegar dados estatísticos, já é uma farsa. A probabilidade, você vai ver matemática de que exista vida em outro planeta, esse tipo de coisa, é ínfima de ínfima. E nem sou eu que falo isso, até o próprio Serjão dos Foguetes, que é um cara que tem uma visão diferente, né, do mundo em relação a mim, mas nesse tocante de ET, ele concorda com isso. Ele diz que para ele isso daí não existe, né? Porque, matematicamente falando, né, dada toda a história também do mundo, a probabilidade de que exista vida em outro lugar é ínfima. Vida que eu estou dizendo é ET, seres, né? Porque eles especulam e falam que em Marte encontraram lá bactéria, micróbio, mas isso são coisas que são discutíveis também. Sim. Entende? Estamos falando de ET, como se fosse, né, um outro ser, né, de um outro mundo. Isso daí é uma coisa que está muito mais ligada, do meu ponto de vista, à ficção, Hollywood, do que qualquer outra coisa. Para mim é uma espécie, inclusive, de lavagem cerebral. E que vende, né? Jogo de ET vende muito, série que fala de ET, filme que fala de ET, a galera gosta, né? Todo mundo gosta, não gosta? Eu gosto. De ver uma nave que vai de um mundo para o outro, que encontrou população. É uma coisa muito bem explorada pela indústria, porque realmente é rentável. Outra coisa também é zumbi, negócio do apocalipse zumbi, todo mundo gosta dessas coisas, não gosta? Que daí envolve sobrevivencialismo e tal. Mas se tu essa coisa pega. Se tu for num viaduto ali em São Paulo, tu vai ver um. Essa parte eu concordo. A parte do zumbi eu acho até razoável ainda. Pode ser que o cara tenha ali consumido alguma coisa. Se tu for ali no... assim o cara vai achar. Se tu for ali na Praça da Sé ou no viaduto do Glicério ali, tu vai ver alguns.
Mas, ó, tudo isso começa com a questão da gravidade. Só para pontuar aqui, tá? Então, essa parte do céu, de ida para a Lua, do ponto de vista matemático, é contraditório, do ponto de vista bíblico, pior ainda, isso não existe. Pois bem, a questão da gravidade, então. Veja bem, todo mundo é treinado para entender que, ao soltar um objeto e ele cair, existe uma força gravitacional que está puxando esse objeto para o centro da Terra, por isso que ele está caindo, certo? Mas eu quero permitir, aliás, né, eu peço a permissão de vocês aí, de pessoas, para quem entende, vou até falar para a tela aqui, façam o seguinte exercício de raciocínio. Se um objeto caiu, primeiro ele precisou subir. Por que que ele subiu e como que ele subiu? Se eu tenho uma força milagrosa, miraculosa, que eu não provo empiricamente, eu apenas provo teoricamente, porque a gravidade, você descreve ela na teoria como acontece, na prática você não prova ela acontecendo, massa atraindo massa. Mas se eu tenho, então, como diagnosticar que existe supostamente uma força que está apontando para baixo, um vetor, que seria a gravidade, qual é o vetor, então, que fez esse objeto ir para o alto, em primeiro lugar? Se eu pego essa caneca, não vou soltar porque tá cheia de água. Se eu pego essa caneca, ó, percebam. Atrás de você tem a shakeira, pega aí, ó, que tá Ó, vazia. vamos fazer aqui, ó, Deixa eu pegar aqui pra você. Vamos brincar aqui de fazer só um exercício básico de raciocínio. Shakeirinha da Growth. Eu tenho aqui uma shakeira, ó. Veja bem, esse objeto está aqui na mesa. Ele está em repouso, não tem nenhum tipo de força que está atuando sobre ele. Pois bem, aí eu pego e falo isso pra você. Ó, isso aqui é gravidade. Desculpa, mas isso é ridículo. Isso daqui é você pegar um fenômeno físico e avaliá-lo da metade pro final. Você não avaliou o fenômeno físico inteiro. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse objeto, que é composto de matéria, óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Ao pegar nesse objeto, utilizando da musculatura do meu antebraço e dos meus dedos, produzindo energia e trazendo esse objeto para o alto, eu entreguei para ele uma capacidade de movimentação. Porque sozinho ele não pode se movimentar, entende? Não. Ele não tem energia e força para isso. Ele não é um pássaro, né, que consegue levantar voo e quebrar a gravidade a qualquer momento. É um objeto aqui que não possui energia. Ao fazer isso aqui, ó, pegá-lo e levantá-lo, eu estou entregando para ele de forma mecânica energia, Sim. que é o fator que ele precisava para ser erguido e chegar lá no alto. Quando eu solto ele, isso daqui não significa que tem uma força física chamada gravidade que puxou ele para baixo. Sim. Significa sim que ele, por não ter energia suficiente para se sustentar no alto, ele despenca. Por quê? Porque a energia, a pressão atmosférica das moléculas que estão em volta de mim aqui nesse momento, em volta desse objeto, por terem uma energia maior e terem uma pressão maior, essas moléculas agitadas escalam sobre esse objeto, empurrando ele para baixo. É assim que o seu ar-condicionado funciona, por exemplo. O seu ar-condicionado não é simplesmente um ar gelado que desce, que cai no seu quarto e vai deixando o seu quarto gelado. O seu quarto, quando você liga um ar-condicionado, seu quarto está no ambiente quente, uma temperatura quente ali, temperatura normal. Na hora que você liga o ar-condicionado, o que vai acontecer? Aquelas moléculas que estão agitadas dentro do seu quarto porque tem uma temperatura maior, elas serão afetadas por essa conversão que aquele ar que passa pelos tubos do ar-condicionado sofre, e daí vai resfriando o ar, e esse ar gelado, ao entrar no seu quarto, ele não está caindo. Na verdade, ele está sendo escalado pelo ar quente que está no seu quarto. E como o ambiente é fechado, pouco a pouco, o que acontece? Esse ar que tem maior pressão, que é o ar que escala o ar gelado, ele vai sendo substituído pelo ar frio que está entrando. Entendeu mais ou menos? Tudo tem a ver com energia. Eu vou citar até um exemplo aqui que a galera, né, eles dão risadas, mas você gosta muito de anime, não gosta? Gosto muito. Eu vou citar, Dragon Ball Z refutou a gravidade. Dragon Ball Z refuta a gravidade. Eu provo que o Dragon Ball Z refutou a gravidade e ninguém percebeu. Eu vou mostrar aqui agora, vocês podem pesquisar depois. Cadê? Vai. Tem uma cena do Dragon Ball que o Vegeta tá lá naquela sala onde a gravidade é aumentada 50, 100 vezes. Isso. Tá dando soco, pesado pra caramba, suando, puta, tá. Qualquer movimento fica dificílimo. Exatamente. Então ele tá lá, onde supostamente, né, seria uma câmara que aumenta a gravidade. Na minha concepção, poderia ser substituído facilmente por pressão. Ali, na verdade, ele tá num local onde a pressão foi aumentada. Ok. A pressão foi gerando dificuldade de movimento nele, certo? Então eu substituo gravidade por pressão. Mas beleza, vamos utilizar a gravidade. Quando o filho dele, o Trunks, que é pequenininho, ele chega lá na sala, né, ele vê o pai dele treinando, o molequinho tenta andar, ele não consegue, né, porque a gravidade tá muito forte. Ele sofre muito para conseguir andar lá.
E aí o pai dele fala, filho, esse treinamento não é pra você. Alguma coisa assim, ele fala, faz muito tempo que eu vi, eu não lembro da fala certa, mas ele fala algo assim, filho, esse treinamento é muito difícil pra você, né? Você não vai conseguir se movimentar aqui. Sai e deixa o pai treinar, né? E aí o que o Trunks faz? Ele vira Super Saiyajin. E daí ele brinca com a gravidade. Ele pula, ele voa, ele começa a dar soco super rápido. O pai dele fica assim, ele fala, como que esse moleque tá fazendo isso? O que acabou de acontecer ali? Olha que interessante isso. A galera dá risada quando eu falo isso, mas veja bem. A partir do momento, né, na história do Dragon Ball, que o cara vira Super Saiyajin, o que ele tá fazendo ali? Ele aumenta a força dele. Mas não é aumentar a força, não é só um aumento de força. Ele aumenta gigantescamente sua energia. Ele entrega de uma forma fictícia, óbvia, porque ninguém vira Super Saiyajin, e fica até aquele ki em volta, que é a energia dele, né, sendo mostrada ali. Isso. Ele aumenta brutalmente sua energia, o que gera para ele capacidade de movimentação. E assim ele quebra a gravidade. Aí ele consegue voar, ele consegue dar soco rápido, ele consegue pular. Tudo tem a ver com energia. E é a respeito disso que nós entramos na área da termodinâmica. Porque termodinâmica mostra justamente a dinâmica da movimentação da matéria que compõe o ambiente, como que ela interage em relação ao meio, na dependência direta do quê? De variáveis como temperatura e pressão. Então, se eu tenho um gás que ele é denso, ele está resfriado, ele é frio, isso significa o quê? Que por ser denso, logicamente, ele não tem capacidade de movimentação, ele está resfriado. Então as moléculas, o que acontece quando você resfria as moléculas? Elas se agrupam. Fica ali, ó, deixando uma coisa mais densa. Se eu esquento esse mesmo gás, que é mais pesado do que o ar à sua volta, então, se ele está resfriado, ele fica a nível do solo, ele não tem capacidade de movimento. CO2, por exemplo. Peguei CO2, resfriei, coloquei no palco, tô fazendo um show lá, cantando música, você bota gelo seco lá, não fica aquela fumaça branca? Gelo seco. Aquilo é CO2, resfriado. Esse CO2, ele tem um peso maior do que o ar atmosférico à nossa volta. Se eu pego esse mesmo CO2 e aqueço ele sobe. A gravidade não atua sobre ele, porque ele foi energizado. E antes que falem, mas isso é um gás, os gases são moléculas independentes. Aí a gente vai ter que discutir sobre a fórmula de Clapeyron, tem um monte de fórmulas aí de físicas que estão equivocadas. De novo, isso tudo que eu tô falando, pelo amor de Deus, não é nenhum tipo de afronta a nenhum professor. Jamais, eu mesmo, eu não tenho formação nenhuma, eu não tenho diploma, eu não tenho nada. O que eu tenho é um cérebro e eu pesquiso, certo? É só isso que eu faço, tá? Então assim, se tem algum professor de física, de matemática, pode ser de qualquer lugar do mundo. Se você quer discutir de forma séria sobre essas ideias, por favor, entre em contato comigo, que a gente marca uma live lá no canal do André, que lá vamos mostrar para você experimentação científica sobre isso que eu tô falando. A gente vai falar sobre teste de nivelamento e a gente vai mostrar as equações que sustentam essa tese que eu tô dizendo. Equações que invalidam a ação do empuxo e da gravidade na questão de um objeto subir ou descer. Isso tudo é um material que está lá no canal do André, canal Além do Horizonte Optical. Para quem já quiser pesquisar, você vai ver que lá nas lives tem vários debates, tem vários vídeos, tem várias coisas. Então, assim, percebam bem, eu não estou aqui fazendo afronta com ninguém, não estou, pelo amor de Deus, me colocando numa posição de que eu sei, mas eu não sei nada. Eu sou, sim, um cara esforçado que quer encontrar a verdade. E a partir do momento que você me diz que existe uma força milagrosa que você não pode provar, que atrai tudo para o centro da Terra, mas a termodinâmica refuta isso de forma experimental, observacional, mensurável, eu sinto muito. Eu tenho que ficar com aquilo que eu sei que eu posso medir, que eu posso enxergar. Eu não posso acreditar que tem um elefante cor-de-rosa na sua sala sem você me mostrar. Aí é muito fácil. Entendeu? Eu não posso. A Terra plana eu não engoli muito. Lá ele. Mas a gravidade eu tô começando a achar que não existe. Eu vou citar outro exemplo, então, para deixar vocês pensativos aí. Quando a gente faz o agachamento lá, Jabá, a gente Eu sempre... falava, a gravidade está sempre contra mim, agora ela não existe. Quem estava Vocês. contra mim ali agora? Agora eu fiquei bolado. Não, Será que ela toda vez que eu tô treinando o pessoal vocês da falam academia. ontem mesmo no treino, o Léo falou assim, porque aqui o centro de gravidade, eu falei, isso aí não tá ligado, velho, que o centro de gravidade que nada. Que otário. Tudo tem a ver com termodinâmica e energia. Então, no caso, eu vim tomando água de pilha e levantou a minha energia e fiquei mais forte sobre a isso. não gravidade. É isso, Jabá, é isso. Entendi. É isso, Jabá! Veja bem, outro exemplo muito interessante sobre isso, nuvem. As nuvens pesam toneladas, elas podem chegar a pesar 500 toneladas, nuvens Certo. carregadas de chuva. Certo. Elas sobem numa altitude aí de cerca de 10, 12 quilômetros. Ora, se
a lei da gravidade fosse verídica, se realmente tivesse um centro de massa que puxa essa massa aliás, se tivesse uma força que puxasse toda a massa para o centro da Terra, as nuvens deveriam estar aqui embaixo, uma vez que elas são gigantescamente pesadas. Por que elas sobem? O que é nuvem, para começo de conversa? Vocês sabem o que é nuvem? É um gás. Não. É uma água... Quase. Um H2O em forma de vapor, sei lá. Errado. É água líquida. Água líquida? Líquida. É líquido, não é vapor. Tá vendo essa água aqui? Aqui tem água aqui dentro desse copo. Nuvem é essa água aqui, só que ela recebe energia, são pequenas gotículas Elas de se separam. água que sobem ao serem energizadas Mas pela radiação do essas Sol. gotículas tão separadas assim, não perdem a densidade e o peso? Não, porque quando elas recebem energia aqui no Sol e elas sobem, isso aí é o ciclo hidrológico, inclusive. Sim. Quando elas recebem essa energia do Sol e sobem, elas vão subindo porque estão energizadas e através das pontes de hidrogênio, essa água se conecta. Ela fica É pesada assim e que ela cai. vai se conectando e vai ganhando cada vez mais peso. E aí ela sobe energizada, formam esses temporais. E lá em cima existe uma zona de baixa pressão na nuvem. Existe um diferencial de pressão do lado de baixo da nuvem e do lado de cima. Quando a água cai, se precipita, é porque o diferencial de pressão que estava sustentando essa nuvem lá no alto é modificado. É assim que a chuva cai. Inclusive, é muito pior quando você para pensar em granizo. Granizo são pedaços de gelo que estão voando lá em cima. Como que você pode imaginar que você tem uma força chamada gravidade que não é nem provada, que atrai tudo para o centro da Terra e você tem pedaço de gelo voando a 10 km de altitude da sua cabeça? Faz sentido isso? E para chegar aqui pequeno, imagina o tamanho da pedra que caiu, né? Pois é muito interessante isso, né? E aí, Não claro... são as cutículas de água que criam densidade suficiente numa temperatura muito baixa, que se congelou lá em cima e por conta do congelamento ela já desceu porque ela já aumentou a densidade dela? Não, é tudo por questão de fator de diferencial de pressão. A água, ela vai passando por processos mutáveis lá, que ela pode sair do estado líquido e virar o estado sólido, que seria o gelo, né? E quando esse diferencial de pressão ocorre, cai. É só pesquisar, isso tudo tá na internet, não sou eu que tô falando, não. O peso das nuvens que eu tô falando, a questão da zona de baixa pressão que sustenta a nuvem no alto, tudo isso. O grande malabarismo é que, quando uma pessoa que defende a gravidade, que acredita na gravidade, ela vai discutir sobre isso, ela diz assim, mas aí acontece que existe um equilíbrio entre a gravidade e a pressão, a zona de pressão que é criada lá em cima. Só que, por favor, isso, né, é até quase que um sofisma, isso não responde a pergunta, porque, primeiro de tudo, se a gravidade realmente existe, não era nem para uma gota de água, que claramente é mais pesada do que o ar à nossa volta, subir. Eu tô falando de água voando em cima da sua cabeça. Isso é loucura, você pensar que isso acontece. Quando você olha para uma nuvem, você tá vendo gotas de água que estão conectadas umas às outras, voando. Estado líquido. Líquido. Agora eu me convenci. Não existe gravidade. Esse assunto ele é muito interessante. De novo aqui, ó. Se eu cometi algum erro aqui, alguma explicação, que não estou falando, estamos disponíveis. Essas ideias que eu estou transmitindo aqui são coisas que eu estou pesquisando. A minha ideia disso é tudo de trazer informações e uma discussão saudável. Minha proposta é justamente essa. É que, se caso esteja errada essa tese, que seja refutada imediatamente. Estamos esperando isso. Lá no canal do André, como eu falei, não temos apenas palavras jogadas ao vento, certo? Eu aprendo com várias pessoas, tem topógrafos que estão do nosso lado, inclusive que ajudam a desenvolver cálculos sobre todas essas coisas. Todo o material tá lá, né? Então, assim, quem quiser discutir sobre isso, estamos abertos aí. A gente está em busca da verdade. Então, é um conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui, não é um conhecimento novo, é uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo. A termodinâmica está aí, você pode fazer teste, você pode mensurar, você pode reproduzir na sua casa. O experimento do CO2 que eu falei aqui, você pode fazer na sua casa, de resfriar ou aquecê-lo. Você tem diversos Não, mas exemplos. isso daí eu sempre pensei assim. Eu falei, cara, se a gravidade existisse, esse avião de 15 mil toneladas não estava voando. Pois é, como que um avião voa? O que ele precisa para voar? Vamos ver, em base a tudo que eu falei aqui agora, como que a matéria faz para se movimentar segundo essa tese que eu estou discorrendo aqui? O que você acha? A energia escala ele. Pronto, você falou tudo. Por que ele precisa de um motor? E por que ele precisa queimar combustível? Para ganhar propulsão. O avião sem motor não vai voar, sem combustível ele não vai voar. Aliás, não é nem sem motor, sem combustível, ele não vai voar. Ele precisa da queima do querosene para gerar essa propulsão que vai manter ele lá no alto. A questão é, quando ele chega lá no alto, aí tem outros fatores que envolvem. Você tem, de novo, a questão da pressão debaixo da asa e a pressão em cima da asa. E quando chega lá no alto, o avião, ele plana. Aerodinâmica. E a aerodinâmica, por isso que ele tem aquele desenho que imita o desenho de um pássaro. Ele não foi construído daquela forma por acaso, né? Então você tem a aerodinâmica, você tem a diferença de pressão e você tem o fator energia, que é o motor criando a combustão, empurrando ele lá pro alto, né? Porque ele é muito pesado. É assim que basicamente ele fica lá.
Qual outra dúvida teria em relação a isso? Mas Basicamente isso. você sabe que o Trunks ele só venceu a gravidade depois que ele virou alienígena, né? Como é que você explica isso? É isso. Talvez precise esperar, então, um alienígena surgir pra falar que, ó, o Xandão tem razão. Ele tem razão todo esse tempo. Pô, aí, se for esperar isso acontecer, né, aí, ele não vai ficar esperando sentado. Mas Uma coisa que a gente pode esperar é começar essas excursões da SpaceX, do Elon Musk, pra tu ir lá na nave dele e partir pra passar da Mas atmosfera. eu não vou numa nave daquela nem que você me pague 1 bilhão. Que isso, Xandão? Aquilo lá é você correr pra morte de braço aberto. Vários casos relatados, inclusive quem quiser pesquisar, a NASA fazendo experimentos de levar seres humanos aí pro espaço, foguete que explodiu e tirou vidas. Isso daí é extremamente perigoso. Não, mas- O próprio Serjão, eu acho, não tem coragem de entrar num foguete. Não, mas calma aí. Vamos esperar a tecnologia estar o suficiente Que pra tecnologia isso ser seguro. Em 1969, onde você tinha um computador que era do tamanho dessa sala, um computador que demorava meia hora pra somar 2 vezes 2, os caras falaram pra você que miraram um foguete daqui e mandaram pra Lua. Hoje, em 2025, era pra você ir pra Lua de patinete. Era pro seu patinete energizado te levar pra Lua. Aí você Com tem a um ponto. roupa. Aí você tem um ponto. Claro que tem um ponto, Aí é uma você coisa lógica. Como que ninguém pensa nisso? Em 1969, a tecnologia era pífia. Uma calculadora. Como que você pode acreditar que o ser humano pisou na Lua com a tecnologia de uma calculadora? E hoje, em 2025, eles falam assim, ó. Perdemos a tecnologia para ir para a Lua. Sabe o que é? Eles não sabem mais fabricar o uniforme certo. Sempre tem uma desculpa ridícula. A ida à Lua, 1969, tem mais a ver com geopolítica e dominância, poder. Tem a ver com poder. Os Estados Unidos queriam, basicamente, mostrar quem que mandava no pedaço. Eles foi o queriam primeiro? vencer Quem foi o a primeiro? corrida espacial. A União Soviética, inclusive, era muito mais avançada do que os Estados Unidos nesse quesito. Eles mandaram até uma cadela para a estratosfera, a Laika, nem não lembro o nome. Mandaram uma cadela lá. Foi o máximo que conseguiram. E já foi um procedimento extremamente complicado. A cachorra, inclusive, morreu, eu acho. Acho que morreu. E, milagrosamente, depois de um tempo, o homem americano pisou na Lua. E só ele cravou a bandeira lá na Lua. Só ele é foda, né? O monopólio da Lua é dos Estados Unidos. E nunca mais ninguém voltou lá, né? Não volta. E pior, na hora que o módulo lunar tava saindo, que eles estavam indo embora da Lua, o cameraman ficou lá filmando e ficou na Lua. Tá lá na filmagem também. Esqueceram o câmera na Lua. Porque eles mostram isso, né? O módulo lunar indo embora. Que é ridículo. Parece cena de Chapolin Colorado, aqueles efeitos Não, mas será que ele patéticos. não foi, depois voltou pra buscar o cara? Só pra fazer a cena da nave saindo? Só o procedimento de um módulo lunar daquele levantar aquele voo, sair da Lua, já é uma coisa extremamente complexa, é difícil. Não é assim, não. Vamos ligar a máquina, a gente sobe, se a gente quiser, a gente desce. Isso aí eu não Já vou- foi um milagre os caras terem conseguido sair de lá, supostamente sair de lá. É o que eu tô falando. Isso aí é um assunto... Não, mas daqui a pouco a gente vai ter tecnologia suficiente pra fazer uma excursão pra Lua, que o Elon Musk tá prometendo. Vai ser R$1 milhão o bilhete Vocês pra ir. estão à vontade. Vamos começar hoje a vaquinha pro Super Xandão e ir no SpaceX para a Vamos. Lua. Ó, seguinte, Super Xandão pra Lua. O link da vaquinha vai estar Pra aqui Lua, embaixo. pra Lua eu não vou, de jeito nenhum. Até porque isso daí seria uma afronta contra o próprio Criador. Você falar que você vai dominar outros planetas, isso aí vai contra o que o Criador diz. O link da vaquinha tá aqui pra gente pagar a passagem de Super Xandão pra ir pra atmosfera. O que eu vou... Pra fora se da quiser- atmosfera. O máximo que eu faço é live ao lançamento de foguete. Eu faço questão de filmar, mostrar que o foguete vai explodir e vou dar risada da cara de todo mundo. Comenta Porque é isso lá que no Instagram do Elon Musk. Ou o foguete explode, ou cai no mar, ou eles cortam pro CGI. Não sou eu que tô falando, de novo, tá na internet pra qualquer um ver. O que mais tem é filmagem amadora do foguete explodindo, tem outra filmagem que mostra o foguete caindo no mar. Quando eles dizem que o foguete saiu pra fora, eles cortam pro CGI, é sempre o mesmo CGI porco que é mostrado. Quer dizer, eu não tô falando aqui Você já viu Tá lá. Você já viu o maior salto livre do mundo? O do cara da Red Bull? É o cara que botou uma roupa de astronauta, subiu num balão. A 40 km de altitude, que mostrou o planeta do senhor caiu, aquilo é ridículo. Uma pessoa que tem um mínimo ali de formação É CGI. cerebral funcionando, ela entende que aquilo é ridículo. É CGI. Não é CGI, aquilo aconteceu de verdade. O problema é que o horizonte ali, a Terra, foi distorcida. Não tem como um cara a 40 km de altitude, em relação ao raio da Terra, a medida matemática da Terra, não tem como um cara que está a 40 km de altitude mostrar uma Terra em forma de bolinha de gude, que nem ele mostrou ali, redonda daquela forma. Não era pra ser Mas aquela. não era aquelas câmeras olho de peixe? Exatamente, é isso, é uma distorção. Tem outros vídeos que refutam isso claramente. Tem vídeos, de novo, amadores, os caras vai lá, ele pega uma câmera que não tem a lente grande angular, que é chamada, né, que é a olho de peixe. Essa lente, pra quem não sabe, ela distorce o horizonte, ela vem muito em câmeras que nem GoPro. Sim. O cara tá aqui na Terra Pra tirando poder uma foto dele assim, você vai ver o horizonte curvo. Isso, É esse tipo de câmera. isso. Quando você deixa uma câmera plena, sem nenhum tipo de oscilação, sem nenhum tipo de distorção, e você solta ela pro espaço, isso tá no YouTube também.
tá? Tem vídeos aí de balões estratosféricos a 40, 50, 60 quilômetros de altitude, onde a câmera está mostrando o quê? O horizonte perfeitamente plano. Exatamente a mesma visão que você tem quando você vai no mar. Quando você chega no mar, você olha para a linha do horizonte, tudo plano e nivelado. Quando você lança uma câmera em grandes altitudes e ela vai subindo, o que acontece? O horizonte ele vai se elevando junto com você. Coisa característica de um plano, né? Porque se a Terra fosse uma bola, o que deveria acontecer? Isso tudo é raciocínio lógico. Se a Terra fosse uma bola e eu estou ganhando altitude, eu deveria perder o horizonte. Porque supostamente tem uma curvatura ali acontecendo. Então, à medida que eu vou subindo, eu vou perdendo visão. Porque ela vai caindo. Se, no entanto, esse horizonte ele for plano, à medida que eu vou subindo, ele se eleva junto comigo. E se mantém sempre plano. Ele vai subindo, ele vai estar acompanhando, entendeu? É exatamente o que acontece. Então tá aí. Aí é questão de você falar assim, Xandão, mas pô, uma filmagem mostra que é curva, a outra não. Pois bem, escolhe o que você acredita aí. Eu tô falando pra você os exemplos que você tem. Já que vocês estão amando, o Super Xandão está exalando energia, você está sentindo do outro lado da tela, nós vamos ter a parte 2. Vai ter muito mais de Xandão. Segura aí que daqui a pouquinho tem a parte 2 de Super Xandão aqui no Fábrica de Monte TV. Então quer dizer que a gravidade é uma farsa, é isso? Eu hoje, na minha concepção, a gente entende, isso não sou só eu que penso isso, tem uma série de pessoas que estudam sobre esses conceitos. Não. Será que o cavalo aguenta uma pancadaria de boxe com o Super Xandão? Tem. Alguém já te chamou para algum tipo de partido político, alguma coisa assim? Tinham rumores aí que estavam te chamando para o MBL.